pessoal, bem-vindos a mais um episódio do B Canadá. Eu sou o Biga. Eu sou o Truca. E eu sou o Mendigo. E aí, tudo bem com vocês? Como é que foi aí essa semana? Tudo tranquilo? Tudo certo, né? Tudo em paz. Temperatura deu uma caída boa. Deu uma esfriada. Chata. Botei até umas fotos lá no Instagram. Tudo escorregadio, uma aventura pra dirigir. É verdade. Tava escorregadio pra caramba mesmo. Tava. Hoje ainda tá um pouquinho ainda. Hoje eu fui trabalhar de carro, hoje rebolado. tava um pouco melhor, ontem tava pior. Ontem tava pior, frio, né? Tava bem frio mesmo, caiu aqui. Fazia tempo que eu não via assim. Vamos aproveitar então, já que estamos falando aí, qual é a temperatura de agora em Calgary? Temperatura local em Calgary, menos 11, com sensação de menos 17. Bem fresquinho, tá? Como é que tá? Tá nublado? Tá parcialmente nublado, né? Isso. Hoje de tarde tava tranquilo, assim, tava menos 4, eu acho, de tarde. Tava com sol. Tava legal. Confortável. Bem fresco, né? Menos Isso aí. 4. Tava agradável, tinha A galera sol. do Brasil Tava agradável. Pois é, vamos começar aqui o nosso episódio, como sempre, antes, pedindo aí o like de vocês. Já vai curtindo aí o episódio, aproveita que acabou de entrar aí, dá o like, se inscreve, passa pros seus amigos. Aproveita para assistir também os nossos outros episódios. Esse já é o episódio número 7. Né? A gente tem episódio aí sobre o frio, tem episódio sobre comida, sobre trabalho, sistema de saúde, tem idioma. E hoje a gente vai falar sobre educação no âmbito geral, né? Vamos falar aí desde ali o comecinho, quem vai ali para a creche até a parte da universidade. De novo, falar um pouco da nossa experiência, né? Já moramos aqui há um certo tempo, então a gente vai tocando aí um pouquinho nisso aí. E eu queria começar falando, vamos começar dando só uma geral aqui, como é que funciona, né, o sistema de ensino aqui, que é parecido com o do Brasil, mas talvez seja um pouco diferente, até porque o do Brasil mudou, vocês estão acompanhando. No Brasil antes era a primeira... Ginásio, científico, né? E agora, hoje em dia é tudo... Agora não tem mais primeiro, segundo ano, terceiro ano, já vai até a 10ª série. Décimo ano. Eu tô por fora. Aqui é assim, né? Eu acho que tá mais parecido com o que é aqui agora. Na nossa época, eu acho que você ia até a 8ª série, depois era primeiro... Científico, né? Segundo, terceiro, né? Que é o terceiro ano. Depois prestava vestibular. E não tinha primeiro ano. Primeiro ano tinha alfabetização e depois era o primeiro ano. Era a primeira isso. Série, né? Aí depois segunda, terceira. Agora parece que a alfabetização é a primeira. É a primeira, pois é. E agora a 8ª é a 9ª, é mó bagunça. Estragaram tudo. E antes de você começar aí, só fazer um agradecimento. A gente acabou de atingir aí a marca de mais de 100 seguidores no fim de semana. Valeu. Então, milestones aí importante. Obrigado a galera que tá seguindo a gente. No rumo dos 100 mil, né? Exatamente. Já tem 100 mais 1000. Falta 100, depois 100 mil, depois 1 milhão. E se chegar a 1 milhão, a gente toma banho a menos 40 lá no Lake Louise. Isso só fácil. com a sungazinha. Se chegar a 1 milhão, meu amigo, aí a gente vai ter outros problemas aí. Só para dar uma passada aqui, como é que funciona, né? Tem a parte aqui que não, eu acho que não é exatamente do sistema de ensino, mas tem o preschool, né, que seria como se fosse o maternal do Brasil. Mas eu acho que não tem. Lá no Brasil eu lembro de ter pré-maternal 1, 2. Maternal 1, 2. É diferente, mas assim, tem um maternal aqui, mas tu tá falando da escola aqui, pública, kindergarten, né? Não, do maternal, antes, do kindergarten. Antes do kindergarten tem, tem o o daycare, né, que seria equivalente ao daycare. Que isso seria uma creche, né? E aí o pessoal também tem um preschool, né? E aí depois disso você vai entrar no kindergarten, que seria a alfabetização. A gente vai entrar em detalhe falando de cada um deles. É quando começa oficialmente, né, a escola aqui. Isso, o kindergarten é quando começa oficial ali, que seria mais ou menos a alfabetização do Brasil. 5 anos de idade, salvo engano. E aí vai até a 6ª série, e aí você para ali na 6ª série, que seria o ensino ali, o inicial, fundamental, né? Aí vai pro Junior High School, não é isso? Que vai da 6ª até a 9ª série. E aí da 9ª até a 12ª série é o High School. Na verdade é contínuo, né? Vai da 1 até a 12, é contínuo. O que tem é que eles separam, né? Tem escola que só vai até a 6ª, tem escola que vai até a 9ª, mas tem escola muda que... a definição, né? Tem um Junior High, tem um nome, high Junior school, High School e até chegar lá na universidade, que é depois do High School. Então vamos, já que a gente está falando aí deles, vamos tocar um por um, falando um pouco da nossa experiência aí. Começando falando da creche, né, e / preschool, que seria o maternal, né? Queria que vocês contassem um pouco da experiência de vocês, como é que foi, com quantos anos vocês deixaram o filho de vocês lá, e como é que foi a experiência, foi uma coisa
tranquila, que eu sei que é uma coisa bem traumática, né? Ali, primeira vez que você tá Primeira deixando seu vez filho pequeno, você tá deixando... E o primeiro filho, então, né? Pra você talvez já era a segunda, já tava mais... Mas a acostumado. minha primeira filha, a Gabi, ela veio pra cá e estudou no primeiro ano, né? Quando Já ela chegou entrou com na 6 escola. anos, já entrou direto na escola. É. Mas foi bem mais difícil porque ela já era mais velha e ela não falava nem inglês, né? A gente chega lá já. Então eu vou começar aqui falando, né? No meu caso, o meu filho, ele entrou na creche com 11 meses, então ele nem andava, né? Não tinha nem um ano ainda completo. Enfim, a licença maternidade naquela época era de até um 12 ano. meses, né? Era- Agora passou pra 18. Eu acho que agora até 18, Até 18 meses, né? meses você Você tem a pode opção, tirar. E aquela época era até um ano, e aí com 11 meses ele foi pra creche. E aí é aquela agonia, né? Você fica 11 meses, é muito pequeno Muito ainda. pequena. Mas ao mesmo tempo, eu ficava pensando, né? No Brasil, acho que são 3 meses, né? De licença, 6 meses, alguma coisa assim. Isso. E aí você tem que deixar com babá, com alguém, né? Não tem muito essa cultura de deixar em creche muito pequeno lá, então você geralmente fica com babá. Acho que a Gabi foi pra creche no Brasil, já é assim no Brasil, né? Porque vocês tiveram filho aqui, né? Nós tivemos filho Mas aqui, lá no Brasil, na quando minha Gabi, época, né? Gabi já ia pra creche já com 1 ano, 2 anos, já tava na creche já. Já mandava. Eu me lembro que eu fui pro maternal com 2 anos de idade. Foi. Até Tinha um 2 maternal, anos eu não fui pra... Eu fiquei em casa. Mas é bem comum no Brasil. Minha sobrinha agora também, ela completou 2 anos agora no final Maternal do ano. 1, e ela 2, 3. entrou Jardim, agora. né? Tem Chamava o jardim. Jardim 2. O jardim de infância, né? É. Eu lembro, eu sei minha sobrinha agora completou 2 anos no final do ano. E ela começou agora também. Antes ela não podia, era muito pequena. Então geralmente eu acho que é com 2 lá que você começa. Por aí, Mas você também não fica o dia todo. Ele fica até só de manhã. É de pouquinho diferente. Aí depois vai pra casa, vai ficar com alguém. Ou com a avó, com o tio, com a alguém, babá. com a babá, né? E aqui você, assim, no geral, você deixa ele lá o dia todo, né? Então ele vai almoçar lá, vai dormir. Enfim, vai passar o dia todo enquanto você está trabalhando, depois você vai buscar. É um pouquinho complicado, né, assim, pra gente, mas Mas do ponto de vista social é muito bom para eles, né? é muito bom. Porque a gente já vê uma evolução tremenda a partir do momento que eles começam a socializar, até a Isso. fala, né? E tem uma diferençazinha aí, porque assim, existe a creche maior, que como tu falou, tipo um preschool, né? Que é um monte de menino, e tem também os day home, que eles chamam. Isso. Que são casas de pessoas que cuidam da criança. Então você deixa na casa de uma pessoa que cuida, ela pode ter no máximo 4 crianças, eu acho, por casa. Ela vai ter uma licença, né, do governo, Tem ela deve uma fazer algum licença, treinamento, tirar uma tem que ser certificação. registrada, né? Nem sei como é que se tem treinamento, como é que funciona, mas tem algumas coisas que o governo tem que verificar e tal. E tem um limite de crianças que você pode ter e tudo, senão tem que ter um ajudante e tal. Tem umas limitações, mas geralmente é uma casa grande, aí do basement é cheio de brinquedo. E a criança fica lá. Então é como se fosse a avó, né? O Que é o que substituto chama da o avó. day home, né? É o day home. exatamente. Quer dizer, a Mila, Meu filho foi pro day home primeiro e depois o daycare. a minha filha foi pro day home também. Foi com o day home até a época de ir pra escola mesmo, oficial já. Então ela nunca foi pra creche maior, né? No meu caso, ele foi direto pra creche. Eu nunca tive a experiência do day home. O day home, ele geralmente... ele é mais barato do que uma... Era um pouco Eu mais barato. acredito que seja um pouco mais barato. Não muito, mas é um E pouco você tem a mais opção barato. das casas, né? No caso da Mila, a gente só tinha um carro, coisa, tinha que trabalhar e a gente encontrou um day home que era atravessando a rua. Literalmente, 2 casas da minha casa, eu saía andando, entregava ela lá e voltava pra casa. Qualquer coisa eu ia, porque eu tinha que trabalhar, não tinha como eu ficar dando atenção a ela, então ela ficava lá brincando com as outras crianças. E era excelente, a gente achava ótimo. A moça lá que cuidava muito boa, inclusive ainda mora lá hoje, até eu achei hoje. a grande diferença, salvo engano, do day home é que eles não têm muita atividade, né, de desenvolvimento do ponto de vista cognitivo. E no daycare ele já começa a ter um pouco de atividade com os Depende amiguinhos. do day Sabe? No home. meu day home era mais para ele brincar e dormir e mas, comer. mas na idadezinha de 1 ano, é isso Fazia mesmo, muita entendeu? coisa. porque, assim, eu acho que a diferença também é o seguinte, que geralmente, como o Mendigo falou, no day home é mais limitado. Então são 4 crianças, 5 crianças, e aí tem Isso. criança de 5 anos, criança de 2 anos, às vezes não é tudo igual. Pelo menos a experiência que eu isso tive mesmo, no daycare, você, por exemplo, vai ter a turminha dos de Isso. 1 a 2 anos, vai ter a turminha que é outro professor, digamos assim, de 3 a 4 anos, outra de 5, e aí no de 3 a 4 eles já vão, como já fala, já não sei o que, eles já vão fazendo uma atividade de
aprender as cores, aprender os números, já vai fazendo aquela atividade. Eu acho que no Day Home também fazem, mas como é muito misturado, eu acho que vai ficando meio... Fica difícil, eu gostava, né? assim, na minha impressão, quando eu conversei muito com a Raquel e tal, sobre como é que... A ideia da gente é assim, o Day Home ele é mais parecido com a casa, então é um choque menor. É mais assim, como se fosse uma avó. Isso, a família era uma mexicana, ela legal pra caramba, fazia comida mexicana. A Mila, a filha dela tocava, então eles tocavam piano e cantavam, todo dia ali história. Ela passava um tempo melhor lá no Day Home do que lá em casa. No meu caso era uma brasileira, cara. Então ele comia arroz, feijão, bife, mesma coisa que comia em casa. E era bem legal, Excelente. Eles faziam bastante atividade, iam pro parque. E era legal. Eu gostava também, porque tinha... Porque tudo tem um positivo e negativo, né? Mas assim, tinha crianças maiores, então sempre tinha aquela menina maior que cuidava dos menorzinhos. Então, quando a Mila foi crescendo, passou a entrar uns bebezinhos, então ela cuidava do bebezinho e tal. Eles tudinho dormiam lá, tinha a caminha deles, sabe? Era bem legalzinho, bem organizado. Todos vão ter, como você falou, né? Seus prós e seus contras. Gostava pra caramba do Day Home. Era uma opção mais barata e menos impactante do que deixar na escola. Com aquele esquema já professor, horário, entendeu? Sala, um monte de menino, aí você fica sendo só mais um lá. Não, era como se fosse neta dela, a Mila, sabe? Ela era bem interessante mesmo. É legal, Eu acho que é mais intimista, realmente. Você vai para um Day Home, você tem aquele cuidado. E é uma coisa mais personalizada, talvez, né? Porque ela vai cuidar daquele menino e tal. A senhora que cuidava dela, por exemplo, ela era educadora no mestre, ela era professora a vida dela inteira. Então ela já tinha toda a manha de cuidar, era bem legal, assim. A filha dela ensinava piano, música, então cantava, tocava com eles. Era bem legal, assim. Interessante. Era um pessoal bem... E uma coisa que eu queria puxar aqui é que o sistema de ensino, a gente vai falar aqui daqui a pouco, ele é gratuito na sua maior parte, mas creche e antes de começar realmente escola não é gratuito e é inclusive muito caro, né? Isso aqui em Alberta, aqui em Alberta. Lá em Quebec, por exemplo, eu sei que eles tem um subsídio do governo e as creches são bem mais baratas. Mas aqui, assim, em média, eu diria aí que você, logo que entra, você vai pagar ali 1.200 nessa média. Na creche, na Calgary, isso é pra Calgary, hein? Isso. Day Home dependendo da cidade, pode ser bem mais ou bem menos. O Day Home eu me lembro que a gente pagava tipo 800 e pouco, era através de uma empresa que tinha vários Day Homes, então tinha uma fiscalização, era um pouco mais organizado que um Day Home genérico, assim, né? E também depende da localização, Biga. Eu já vi até $2.000 se for no centro da cidade. Se quiser que a criança fique pertinho do seu trabalho ali, para qualquer coisa você chegar. Tem uns que são melhorzinhos, tem uns que tem câmera, e aí você pode ver o seu filho. Aí vai tem uns que tem um foco em alguma coisa, ensina uma língua também, já vi coisa assim. Tem então... um que é tipo ensino Montessori, né? Aquele ensino diferente. Isso. Então, realmente vai depender muito de onde você bota, mas é mais ou menos essa média aí de 1.000 e pouco e vai baixando conforme ele vai ficando maiorzinho, porque aí o cuidado, digamos assim, é menor, porque ele vai ficando mais solto. Quando é muito menorzinho, né? Você tem que estar dando comida na boca, tem que estar botando para dormir, não sei o quê. É verdade. Quando ele vai crescendo, vai baixando ali, vai para 1.000, vai para 900, até no final ali você vai pagar uns $800, né? E aí ele fica o dia todo, mas aí ele come também a comida de lá, eles fazem comida, fornecem a comida, né? Enfim, dão a aula lá, dão atividade. No verão eles colocam os meninos lá de fora para tomar banho de mangueira, tomar banho lá numa piscininha, vão brincar lá fora, vão fazer passeio. É importante também lembrar o pessoal que esse valor que você paga, você pode declarar no seu imposto de renda, né? Então, você usa ele para deduzir. Você consegue deduzir, dar algum desconto ali. Dá um bom desconto, mas... No Brasil, eu não sei se a gente podia. Uma creche, entrar. No Brasil você bota dependente, né? Menor e tal, e tem alguns custos, acho que você também deduz, mas não sei como é que funciona. Também não. Mas realmente é algo que você pode deduzir, que é bem caro. Mas eu acho bem legal. Tem gente que tem um certo receio, né? Vou deixar, não conheço, tudo. Mas eu acho muito legal, e ainda mais quando você tem outras crianças, né? Que é onde o menino desenvolve. Porque ele vê o outro fazendo, quer fazer também. Eu notei muito isso, assim, né? É uma coisa importante que a gente fala português em casa, geralmente, né? E aí o bebê nasce aqui e ele indo pra creche, ele vai aprender a falar inglês com as outras crianças, né? Então eles vão ter que se comunicar em inglês. E é bom esse aspecto. Essa interação, né? Inclusive, é interessante também, eu me lembro que Gabi, quando começou aqui, ela estudava, tinha a creche da Karina, que era o Tindolele, que ela chamava, que era o Before and After, mas ela fazia várias atividades vamos falar até do Before and After também, né? Vai ver depois. Isso. Mas ela ensinava português, lia história em português, que era
para as crianças que estavam já perdendo português não perderem, né? Era bem legal aquilo ali. É interessante. E na creche, eu tava pensando aqui alguma coisa e me perdi, mas é onde ele vai começar a ter as primeiras coisas que é interessante, que você vai vendo toda a malícia da criança, né? Você deixa lá e ele chora quando você tá, e você não tá lá, aí ele começa, você vai lá depois, escondido, você vê ele tá brincando, é bem Consegue interessante. dormir sozinho, né? Consegue dormir só. Tem horário de dormir, todo mundo põe seu colchão no Todo chão, mundo dorme. deita e todo Começa mundo a dorme. comer Quando é em coisa que não casa, o come em pai tem que casa. ficar. Come Isso coisa. também é outra Aí você coisa. chega lá e diz, ele comeu. Como é? Carrot? Cenoura. Cenoura, comeu cenoura, comeu não sei o que. Você, rapaz, ele não come isso em casa. A mulher, não. Assim aquele era no comeu. Brasil também, eu me lembro que a gente deixava... Pois é, não, é ela interessante jantou sopa de galinha, escovou o próprio dente, isso como assim? Exatamente, é interessante isso que Comer uma rabada se ficar aqui, em casa, esse desenvolvimento... pô. Mas Mão de vaca em isso casa. é não- muito porque vê os outros crianças, né? Os outros crianças estão comendo, vou experimentar também. Vai imitando, Eu né? lembro caso de criança lá em Fortaleza, a Gabi entrava no carro pura a canja de galinha, reclamando da vida, dormia e ia embora. 6 horas da tarde já, né? Aquele engarrafamento. E então vamos passar aqui, se a gente lembrar de alguma coisa, enfim, a gente pode complementar aí, não tem problema nenhum. Mas depois ali da creche, né, quando a criança chega ali nos seus 5 anos, ela tem uma tabelazinha, você vai no site, tem uma tabela a partir da data que ele nasceu, não sei o que, o ano, onde é que se ele já pode ou não ir para o kindergarten, que é... O kindergarten seria o equivalente, talvez, à alfabetização do Brasil, né? Não, o kindergarten é o maternal, é o jardim de infância. É antes, a alfabetização é o primeiro ano. Alfabetização do primeiro ano aqui. Eles não aprendem a ler no kindergarten, não. Eles aprendem as letras, aprendem som, aprendem algumas Mas a coisas. alfabetização é o primeiro ano, né? Aqui no Brasil seria o primeiro ano, eu acho. Antes era a alfabetização. Você diz o grade 1 seria O grade 1 é quando você aprende a ler, realmente. A Mila tá aprendendo a ler agora, esse Sim, ano. sim, é. No kindergarten é um jardim de infância, são só 2 horinhas por dia e tal. Isso, que a diferença E eles só é fazem essa. brincar, praticamente. Aprende ali uma letra, uma coisa, porque tem que aprender alguma coisa. Quase que uma preparação, mas não é alfabetização. Mas eu acho que já não é tão brincadeira assim. Pelo menos o que eu lembro, né, do Benjamin, ele já tinha mais os números, você aprendeu os números até tal. No preschool você aprende, mas lá era mais focado mesmo, assim. É o tempo reduzido, né? Então ele é bem focado em aprender. Logicamente com brincadeira, né? Mas o equivalente no Brasil, não é assim, o equivalente ao maternal, eu acho. Eu não sei como é que é no Brasil, é equivalente ao preschool, é antes de você começar... Se alfabetizar. A alfabetização, porque o primeiro kindergarten, ano. ele já tem um currículo escolar, né? Então, diferente, por exemplo, da creche. A creche, na creche eles vão dar, mas eles não têm um currículo que Cada eles têm creche é diferente, Exato. Quando você vai no kindergarten, não. Kindergarten você vai ter os primeiros, 3 meses, as crianças têm que fazer... Então, todas as escolas seguem mais ou menos aquele mesmo padrão. Você já Então, tem que já levar é material diferente, escolar, né? né? Já tem que também. comprar material escolar, então já Já começa o processo de alfabetização, mas a alfabetização realmente é esse ano agora. A Mila tá aprendendo a ler agora, no primeiro ano. Isso. Foi ano passado, foi o kindergarten, agora esse ano eu sei bem direitinho. E Agora que eles estão focando. E vem livro, e ela tem que ler o livro, ler as palavras. Agora que começou esse ano. E aí o kindergarten, como você já falou aí, ele é mais curto. Então, geralmente aqui a escola, a gente vai falar daqui a pouco, você passa boa parte do seu dia lá, e o kindergarten não, ou é de manhã, ou é de tarde. Então são ali umas 3 horas mais ou menos que ele fica entra de 8 e pouca e sai de 11 horas da manhã. Ou então ele entra de 12:30 e meia e sai de 3 horas, alguma coisa assim. Aí tem sexta-feira tem sexta-feira que não tem. Né? Se uma sexta-feira sim, outra não, ele não tem aula, então ele fica em casa. Isso aí depende da escola. Depende da escola, eu acho. Que foi um doido que inventou esses horários que eu não consigo entender. De onde é que veio na cabeça deles que isso é uma boa ideia fazer esses horários, né? Porque é um horário pra quem não trabalha, né? Assim, tipo, teu filho entra na escola 9h15 e sai 11h20. Mas isso é uma coisa que depende, a gente vai falar daqui a pouco dessa diferença, mas, por exemplo, na escola que Benjamin estuda, ela não tem isso, né? A gente vai falar daqui a pouco, tem escola pública, tem escola privada, tem escola católica, a gente vai falar um pouquinho da diferença daqui a pouco, mas na escola do Benjamin não tem isso, ele tem aula, mesmo na kindergarten, sempre teve aula de segunda a sexta, e tem algumas escolas que Não é o dia todo, não, né? No kindergarten é menos horas. O kindergarten é igual, é normal, ou é de manhã ou é de umas tarde. 3 horas e meia em média. Era isso aí, 3 isso horas e meia. Eu acho que isso aí faz parte do currículo, né? Eu acho que essa escola... É a transição também, né? Eles têm que dar uma certa quantidade de horas, né? Por ano. E aí ele fica um ano nessa, né? E aí depois disso
começa realmente a aula para valer, que seria onde ele vai aprender realmente a ler tudo e já começa a ter matéria mesmo. Isso. Já vai dar um pouquinho ali de A partir do ciências. Grade 1, né? O Grade 1 seria a primeira Seria a série. alfabetização, né? Que seja talvez equivalente à alfabetização lá do Brasil. E vai até a 6ª série, né? E, geralmente, da primeira à 6ª, se você logicamente não quiser mudar, você pode ficar ali na mesma escola. Que é difícil ter escola que seja menos do que a 6ª, né? Talvez tenha alguma que vá até a Existe, mas é 4ª, raro. mas é mais raro. É. Geralmente, pelo menos até a 6ª vai. Algumas vão até mais, né? Você pode continuar. Mas a escola do meu filho, por exemplo, só vai até a 6ª. Então, depois da 6ª, ele vai ter que escolher outra escola. Acho que do meu filho já tem até Junior High, salvo engano. Eu não sei E tem um dizer, processo bem mas que as escolas acho não que eu já ouvi. não só ficam menos, elas crescem também de tamanho, de quantidade. Então, assim, uma escola que é no seu bairro, ela passa a ser em outro bairro e aquela escola grande começa a receber crianças de outros bairros. Meio que vai centralizando mais. Aí o próximo passo seria o high school, que é uma escola só para uma quantidade bem maior de criança, né? Isso é uma coisa que eu queria mencionar também, já que a gente entrou aqui na parte da escola mesmo, que via de regra você vai ter que matricular o seu filho na escola do seu bairro. Isso. Você não pode escolher, eu quero a escola tal, feito no Brasil. No Brasil você escolhe, mesmo a escola pública, você escolhe qual escola que você quer. Pode ser longe da sua casa, onde for. Aqui não, você vai ter que ser uma que seja no seu bairro, a não ser que não tenha vaga, ou é um bairro novo que ainda não tem escola, aí está sem vaga, e aí eles vão te realocar para um bairro próximo que tenha vaga. Aconteceu isso com o nosso amigo que se mudou para o bairro novo, né? E não tinha construído a escola e os filhos tinham que ir para um bairro mais próximo. Geralmente, você naturalmente vai querer ficar no seu bairro, porque é perto de casa. Os bairros aqui são bem pequenos, né? E aí você, um minutinho tá na escola, dá pra ir até a pé, e aí é mais fácil. Agora, o que às vezes muda é que às vezes as pessoas querem colocar numa escola, porque tem um ranking das escolas, né? Eu não sei como é que é. E aí o ranking diz, essa escola tá melhor. Então, às vezes, tem gente que fica mais com aquela neura, traz do Brasil aquela ideia de, a escola tem que ser a melhor e tal. E aí você vai buscar outros bairros. Já vi gente escolher o bairro que vai morar com certeza tem. Pela escola, né? Sim, com certeza. Eu já vi, por exemplo... inclusive, sua casa pode ser valorizada se for perto de uma escola boa, né? E tudo isso. E realmente tem escolas que são melhores que as outras. Tem um ranking que tem eles staff melhor, eu sei que tem escolas, por exemplo, que tem eles têm um foco, né? Tipo, essa escola ensina mais francês. Essa escola é um foco na ciência e tecnologia. Então a criança vai aprender a fazer robô, mexer em computador. Tem. Tem umas que é mais voltado para esporte. Para esporte. Tem toda... Chartered School, né? Também que... Tem. A Chartered School é um pouco diferente. Né? Ela não necessariamente precisa ser do bairro. A gente pode, inclusive, já até começar a falar um pouquinho disso. Depois a gente entra na nossa experiência. Mas só para a gente pontuar como funcionam as escolas aqui. Via de regra, tem escola pública, né? Que seria a escola que a grande maioria das escolas. A grande maioria das escolas. E ela é a pública mesmo, que a gente chama. É a que é patrocinada ali pelo governo, pelo imposto, né? E aí todo mundo tem direito, né? De graça, você paga ali uma taxa de material, de negócio bem pequeno, eu acho que é anual. Ônibus escolar, quando precisa, você paga um pouquinho, nem me lembro mais como é que ônibus escolar você tem direito, dependendo de o quão distante é a sua casa da escola. Mas tem uma taxinha, né? 5 quilômetros você não tem direito, depois de 5 quilômetros você tem. Isso. E aí você paga tem uma taxa. Tem uma história dessa. E aí... a escola, isso seria a escola pública, que todo mundo tem direito, e aí dentro da escola pública tem uma ramificação aí, que é a escola católica, que é pública também, né? Enfim, é de graça, financiada, né? Subsidiada pelo governo. Paga pelo governo. E aí, na sua maioria, vai ser cristão ali, né? Ou católico em si. Existem alguns cristãos que vão também... Mas eu não sei exatamente se eles pedem comprovação, alguma coisa. Eu acho Até onde eu sei... Pietro pediram comprovação de batismo dele. Mas eu ouvi dizer que, assim, não precisa nem ser você, a criança católica, batizada, não. Alguém da família cristã. direta batizada. Tipo, se eu for batizado, eu posso botar a minha filha na escola Entendi, católica sem ela você. precisar. E aí só tem essas duas, assim, do governo em si, é a católica e a pública. Quando você, inclusive, está fazendo o seu imposto de renda ali, ou é o censo, não lembro, você tem que dizer qual é a que você apoia. E aí você marca lá se é a pública ou se é a católica. Que é para você destinar talvez um pouco mais de verba ali que você quer que seu filho vá para lá, enfim.
além dessas, tem as escolas privadas também aqui. São minoria, né? Eu não conheço muita gente que vai. Eu estava até dando uma lida, porque eu não entendo muito de escola privada aqui, em termos de custo e tudo mais. Eu também não. Mas existem escolas privadas. Eu estava vendo aqui, varia aí em torno de 600 mais ou menos por mês, até tem escola de 2.000 e pouco por mês. E aí você escolhe. Geralmente vai ser para você ou uma religião diferente, né, que você quer ali, que não é católico, nem é, sei lá, você é muçulmano, ou você é judeu, e aí quer botar ali naquela escola e tal, aí você vai ter que pagar. Né? Ou língua, mas a língua, eu acho que até o francês ele tem pública. Tem. Pra Tem, francês. mas assim, é difícil, né? Tem uma escola. Sei que tem uma aqui em Calgary, eu acho, que ensina francês também. Mas você não consegue colocar a criança porque toda a cidade quer botar naquela escola. Já tem entendeu? até Então não para existe espanhol vaga, hoje né? em dia, né? Imersão do espanhol, Imersão, do francês. E aí Mas- você tem algumas outras assim, e eu tava lendo aqui, muita gente coloca, eu tava tentando entender qual é a razão, né? Porque você vai gastar uma grana, né? É bem mais caro, É bem mais caro, logicamente. E não consegui, assim, ver a razão, além do que, pela explicação que eu tava vendo, de você realmente querer que seu filho vá com o pessoal que seja da sua mesma classe social, ou algumas delas têm um certo padrão que se seu filho tiver indo mal, eles podem convidar seu filho para sair, que na escola pública não pode, né? Ele não pode ser expulso porque está com rendimento baixo, e eles têm que manter um padrão às vezes, então eles convidam o seu filho a sair numa escola, então o nível, querendo ou não, fica um nível um pouco maior numa escola privada. Ou não, né? Não necessariamente. Você pega uma coisa muito limitada, né? E aí você vai estar isolando seu filho do resto da sociedade. Na minha opinião, você está... Não, isso aí é assim, aí na cabeça né, de quem se está questionar. colocando lá, né? Isso. Outra coisa que eu vi é Mas que a elas questão são de... boas. Algumas das melhores escolas, assim, no ranking, né, das melhores notas, Geralmente são as privadas, algumas delas. Não todas, mas algumas são. Eu acho que isso que você falou aí faz muita razão do ponto de vista do network, né? E de se manter ali naquela classe social. Eu observava muito quando eu trabalhava diretamente com clientes, né? Clientes investidores, e o time que eu trabalhava, a gente, por exemplo, não aceitava nenhum investidor com menos de $1 milhão para investir lá com a detentora do portfólio. E aí eu comecei conversando com clientes, e aí via que a maioria deles tinham ido para a escola privada. Então, é uma forma muito, muito grande de se fazer contato, das crianças se manterem naquele nível social, né? De um nível mais alto. E você percebe que, geralmente, as pessoas que colocam também têm uma condição melhor, de vida né? melhor. Né? Então, acho que muitos pais vêm com essa intenção de manter o filho ali, porque no futuro possa ser que além disso, mantenha É uma coisa questão tradicional, legal, né? O cara é rico, cheio da grana, ele vai dizer, quer cara, ser diferenciado, vou botar meu né? filho junto com os outros, o normal, a plebe, não, vou botar na escola separada, onde eu vou botar, provavelmente deve botar dinheiro na escola também, né? Que eles são ricos, então eles devem investir dinheiro. Sim, então... sim, doação. E aí o filho dele fica isolado lá dentro para crescer com aquela educação específica para poder levar o dinheiro dele para frente, isso né? Não é muito comum. Não também, mesmo aqui. Né? Mesmo tendo as escolas, não é muito comum. Isso aí eu acho que é o pessoal que é muito, muito... Porque outra coisa que eu estava lendo também é que a questão é a seguinte, como a escola não é subsidiada pelo governo e é caro, então existe uma menor restrição de gasto com relação a atividades extracurriculares. Então, você ter... sei lá, melhor esportes, equipamento, melhores computadores, esportes, né? Também, de eles fazerem que na escola pública... os professores podem ser mais bem pagos, os livros são melhores, a biblioteca pode ser melhor, né? Aquela coisa, isso aí seria uma coisa assim, é uma possibilidade, né? Que a ideia é essa, né? De que isso é melhor porque eles têm mais dinheiro e tal. Exato. Mas não é muito comum, eu conheço também, assim como o Truca tá falando aí, eu conheço várias pessoas que têm uma condição financeira aqui muito boa, e os filhos deles vão para pública. E eu conheço gente que tem condição financeira do ponto de vista estrutural da escola, do que ela oferece, não muda tanto se você visitar uma privada e uma pública.
quando o Pietro ia para a escola, a gente chegou a consultar uma escola privada, né? E aí eu fui ver o que essa escola oferece de diferencial realmente. E para mim não foi relevante o que ela oferecia e eu optei pela escola pública, entendeu? Salvo engano, uma diferença é que elas são mais rigorosas, como você falou, né? Do ponto de vista da disciplina. O recreio, por exemplo, ele é fechado, não é aberto ali no campo, como usam você uniforme, já postou, né? até na página. Usam Uniforme. Então, assim, eram coisas que para mim não eram relevantes. Sabe o né, que eu acho parecido, Truco? A escola educação. privada com a escola pública, como no Brasil tem gente que gosta de botar o filho na escola militar, no colégio militar, porque é um pouco mais rigoroso e tem uma educação que é vista como uma educação melhor. Pronto, é um bom exemplo e tal. Seria uma coisa comparável. A diferença é que escola militar, não sei como é que no Brasil é pago, não sei, não me lembro. Eu acho que você tem que ser parente de militar, né? Ou fazer um concurso, mas alguma coisa do tipo. aqui a diferença é essa, você paga, né? E tem pais que às vezes nem tem também, nem precisa ser rico, não. Tem gente que tem a condição financeira normal e opta por colocar nessa escola porque vê uma vantagem. Não é um absurdo de caro como é no Brasil, né? Se você, por exemplo, lá em Recife, a gente tem a escola americana, né? A gente sabe que é bem caro para você botar num filho. Eu acho que hoje em dia, não sei, 3, 5 mil reais. Até numa escola particular qualquer normal. Não, mas eu digo aqui é a mais cara, né? Da nossa época lá. Então, não vai ser nada nesse nível, mas você paga realmente bem mais do que você paga na escola pública. Que é de graça. Que é de graça. É de graça e você só paga uma taxa ali. $100 no ano para comprar um livrinho, umas canetas. Mas enfim, é a opção de cada dos pais que decidem, né? Tem formas diferentes de ver as coisas, entender como é que vai ser melhor para o filho e a galera escolhe. Mas tem a opção, né? A verdade é essa. Tem opção para todo mundo. Então vamos falar um pouquinho aí já que a gente está... É uma parte aí que eu acho que nós três aqui temos bem experiência aí, que é com filho na escola, né? Nessa escola aí até a 6ª série, que seria o ensino mais fundamental. Só para pontuar, eu tenho um filho que está na 5ª série, né, agora. Lembrando que o ano aqui começa em setembro e vai até junho, né? Isso é uma das coisas mais estranhas, né? Que quando você vem do Brasil. Então, estamos aí basicamente quase que no meio do ano letivo, né, agora. E setembro acho que se dá por conta do nosso verão, né, que é no meio do ano aqui. Então as férias que são maiores de 2 meses e pouco, elas acontecem no meio do ano, ao contrário do Brasil, que o verão é no final do ano, é quando a gente tem aquela férias longa, né? Isso. Pois é, e experiência de vocês aí na escola aqui, em termos de ensino, em termos de estrutura da escola, como é que vocês veem aí? Tem alguma queixa? Tem alguma coisa assim, vocês gostam mais daqui? Gostam mais? Você que teve a experiência lá do Brasil. A minha filha, a Gabi, que está com 18 anos agora, ela estudou no Brasil, né, nessas escolas menores. Quando estava se alfabetizando, ela estudou metade do ano lá, uma coisa, e veio para cá e começou de novo aqui o primeiro ano. Se não me engano, foi assim. E ela estudou todos os anos, né? Até agora se formou na high school e está na faculdade. E a Mila, a menorzinha, começou de novo agora, tá no maternal, que terminou, tá no kindergarten, terminou, agora tá no primeiro ano, né? Daqui a pouco termina também. E eu tenho zero reclamações, eu acho a escola fantástica. Quando eu vim pra cá, a primeira vez, quando eu fui levar a Gabi pra escola, eu fiquei impressionado, era iMac na escola. Isso não é mais assim, né? A gente vê menos, mas era... disponível eu lá. Me lembro que eu cheguei e fiquei impressionado, era um monte de iMac, tudo zerado. Eu não sei se vocês tinham acabado de comprar algum convênio, alguma coisa que rolou na época. Mas enfim, a escola tem uma estrutura fantástica, eu acho. Os prédios são novos, são tudo bem feitos, os professores são excelentes. Você vai ter problema? Vai. Assim como você vai ter na escola privada um professor que não é tão bom, então um menino que implica, uma coisa que dá problema, não tem como fugir dessas coisas, né? Mas eu acho, de forma geral, eu acho fantástico. Assim, do ponto de vista curricular, eu ainda não tenho uma base para dar minha opinião, né? Até porque meu filho está no grade 2 agora, né? Que seria o 2º ano, né? Uhum. E ainda tá aquela fase ali de, né? Passou de aprender a ler, tá aprendendo a escrever e tal. Mas o que, assim, falando com pessoas que fizeram, por exemplo, eu tinha um primo que fez high school nos Estados Unidos e estudava numa escola muito boa no Brasil. O que ele me passou na época é que o currículo que ele estudava naquela mesma série no Brasil era muito mais avançado do ponto de vista da dificuldade. Então, por exemplo, a matemática que se dava aqui na 8ª série, no Brasil
já estava dando uma mais avançada. Eu não sei se aplica para o Canadá, mas nos Estados Unidos era assim. Uma diferença que tem grande do Brasil para o Canadá é que no Brasil você estuda focado em passar no vestibular. Então, tu tá no primeiro ano, já tá pensando o que é que tu vai fazer, em que faculdade tu quer entrar. Então, os professores estão te ensinando bizudo. Tu entra no primeiro ano científico, agora deve ser nem qual é o grau lá, como é que chama, mas sei lá, seria o 10ª série aqui. Na 10ª série, tu entra lá, quando tem 15 anos de idade, já tá focado em vestibular. Eles estão te ensinando como fazer uma prova de vestibular. Agora mais do que na nossa época, porque agora você já faz o Enem antes era vestibular, agora tem o Enem. Né? Você faz o Enem no primeiro, no segundo, no terceiro. Humanas, exatas, né? Saúde. Isso, é. E aqui não tem esse foco, aqui é diferente. Aqui você o que vale as suas notas, e especialmente as notas do final, do último coisa, o quanto é que foi as suas notas, e essas notas é que vão te dar a capacidade de escolher onde tu quer entrar. Se tu tiver uma nota baixa, tu diz assim, eu quero entrar nessa faculdade. Se tiver mais gente com nota melhor que você que quer entrar lá, você não entra. Eles não aceitam, né? E aí você tem que ir para uma faculdade menos influente, ou para um college, uma coisa desse tipo. Então a diferença grande é essa. Então aqui eles dão um currículo, eu acho, bem mais... Eu acho que é bem mais leve. Bem mais abrangente. É mais um currículo mais focado em coisas mais práticas e menos... No Brasil é aquele decoreba, aquele monte de besteira que você aprende e não serve pra nada. Lá, meu irmão, tudo que eu aprendi no primeiro ano não sei mais nada. Eu acho que a grande diferença, o que eu senti é exatamente isso. Primeiro que eles passam o dia todo lá, então é muito tempo, né? Bastante tempo. Não dá pra ser... Ensino, toda hora, ninguém aguenta, né, o dia todo. As crianças ali de primeira, segunda série não estão acostumadas. Então elas entram 8h30 da manhã e saem de quase 3 da tarde. 3 da tarde. Né? Então é muito tempo lá na escola, almoçam lá. E aí eu acho que assim, a primeira sala de aula geralmente é bem ampla, tem bem espaço, eles fazem muita atividade, não só na cadeira, fazem atividade no chão, fazem atividades fora da sala, às vezes vão para fora da escola. Fazer atividade de ciências. Aula de música, né? Vamos fazer atividade de ciência. Vamos num parquezinho que tem aqui do lado para ver os animais, para ver as folhas. Vamos falar sobre estações do ano, começar a entender estação do ano. Aí vão lá fora na primavera, vão no outono, vão não sei o quê. Então eu acho que é muito mais, como você falou, assim, é menos de teórica só de estudar e ler, e mais isso. E outra coisa que eu notei, tem muito menos prova, né, do que no Brasil. Primeiro aquela coisa de... Tem a prova da primeiro semestre, segundo semestre, terceiro, quarto, e faz a média, não sei o que, passou, não passou. E é de vai prova... pra ré, final, conselho de classe, né? Prova ali valendo de 1 a 10, não sei o que. Eu acho que aqui só começa a ser mais pesado essa parte de prova quando tu tá no high school. Até no junior high não é tão sério. Pois é, até onde eu tô, Benjamin tá na 5ª série, né? No Brasil, 5ª série, você já tem provas assim enfim, já vai pra recuperação. Geografia, vai pra recuperação. Já tem que estudar nas férias, fazer... Você passava por média, Biga, no Brasil? Sempre passei. Acredita? Mendiga. Acredito. Sempre passei. Tem um amigo nosso aí que já reprovou várias vezes, né? Mas não... Eu sempre passei. Nomes. Eu acho que desde a 5ª série no Brasil, 4ª série eu passei... Mas da 5ª série em diante eu ficava em recuperação todo ano. Eu acho que no primeiro ano eu fiquei em recuperação em quase todas as matérias. Eu nem podia ficar assim, né? Não podia, expressão aí, força de falar, força de expressão, porque eu passava minhas férias em Belém, né? Eu morava em Recife, passava as férias em Belém. Então se eu ficasse de recuperação, eu ia ter que ficar em Recife estudando, eu era doido, morria de vontade de ir pra lá brincar com meus primos, tudo, passar as férias em Belém, que é a minha família de lá. Então eu sempre passei, velho, sempre passei direto. E aí ali no finalzinho de novembro, eu já tava de férias e ia embora pra Belém, ficava lá até fevereiro, voltava pra estudar. Eu curtia o ano todo e no final eu estudava. Aí passava de ano. Nunca reprovei, não. Eu nunca reprovei, não, mas eu ficava em recuperação todo ano e aí passava na recuperação. É muito difícil também reprovar lá no Brasil, assim, né? Existe, logicamente. Isso cara, desistir, na nossa né? época não era, não. Eu acho que hoje em dia tá mais fácil. Mas era difícil, de não... Tu tinha assim, tu sabia que era o repetente. Porque tem a final, tem a ré, tem o conselho de classe pra ver se difícil. Pra você reprovar, você tinha que ser... Não querer mesmo. Não querer mesmo. Porque você tinha a prova e prova final, aí recuperação, conselho de classe. Conselho de classe é o pai ir lá e falar, por favor, meu filho vai melhorar e tal. Mas realmente tinha casos que o cara não queria nada, só fazia bagunçar. Aqui tem muito também isso, que no Brasil tinha, mas era diferente, assim, não me lembro. Porque as minhas 2 filhas estudaram tudo aqui, praticamente.
Mas eu me lembro que aqui tem muito esse negócio do professor, você fazer uma reunião com o professor de tempos em tempos, aquilo ali é praticamente a nota. Você vai, você senta, ele mostra as atividades que a criança fez, explica como é que tá. Se tiver alguma dificuldade, alguma coisa, ele vai lhe pedir para melhorar aquilo ali. Tem uns acompanhamentos hoje em dia pelo computador, né? Que você entra no site lá e tem todas as tarefas, como é que foram as coisas que a criança está fazendo. Eu lembro de ter no Brasil também, principalmente nas idades menores. Eu tenho agora, como eu falei, eu tenho uma sobrinha que está... Estão começando, né? Uma tem 2, outra tem 5, elas têm também. Aí vai lá, falar com a professora, tá desenvolvendo, não tá, melhora nisso, melhora naquilo. Eu lembro na minha época também tinha, mas talvez não seja tão frequente como aqui. Aqui tem um pouco mais de frequência, eles fazem lá, traçam objetivos, né? É bem legal. Mas, outra coisa que eu notei aqui, enfim, essa questão da nota, pelo menos até então, até onde Benjamin tá, a nota nem é aquela nota que a gente vê em filme, né? De A+, F, D. Até agora não, ele tem a nota bem diferente. Ou ele é uma nota que chama NY, que não pôde avaliar, que aí basicamente é ruim, né? Ele não conseguiu fazer nada. Tem uma que é na média, acima da média e excelente. Então essas são as 4 notas que pode dar, né? Eu me lembro da Gabi, era a mesma coisa. Então é uma coisa bem vaga, assim, né? Logicamente que eles dão a nota e vão escrever. Ele se deu bem, fez tudo, sem problema, parará, pp, dão uma nota para cada matéria ali. E as matérias não são também tão feito no Brasil, né? Que tem história, geografia, aqui é meio combinado. No Brasil também tinha, eu acho que quando a gente era pequeno, acho que tinha um negócio... Estudos sociais, né? Que nem existe, eu acho que mais que não hoje, tem né? Mais. Mas enfim, eu gosto muito do ensino daqui. Eu acho que vai muito também de professor para professor. Esse ano, por exemplo, a questão de dever de casa, eu acho que aqui tem menos do que lá no Brasil. Até porque eles ficam mais tempo na escola, né? Ficam mais tempo na escola. O que traria para casa eles fazem na escola. Exatamente. E tem gente que reclama, tem gente que não gosta, né? É um absurdo, não tem... Porque vem com aquela cultura, né, do Brasil, enfim. Eu já tenho vários amigos e conhecidos assim que eu já ouvi. Já teve gente que tirou da escola, disse: vou botar numa escola privada porque não tem dever de casa. Eu quero que tenha mais dever de casa pro meu filho. Acho que ele não tá aprendendo. Compensação é ditado direto, né? Pra quem odiava ditado aí. Ditado, eles fazem bastante filho ditado. Toda semana tem ditado, cara. Mas depende muito do professor para professor. A professora de Benjamin, por exemplo, do 4º ano, passava já um pouco mais dever de casa. A desse ano ela já é uma mais nova, ela tem a mente mais aberta. Ela ganhou até um prêmio recentemente, saiu no jornal e tudo, que ela ensina no computador. Então ele ensina jogando Minecraft. Então, por exemplo, ele tá aprendendo agora sobre relevo, essas coisas. Ele tá fazendo no Minecraft, relevo de montanha, relevo não sei o quê. Tudo no videogame. Pietro também tem uns aplicativos. Inclusive, quando a gente viajou pro Brasil, que ele precisou ir, ele podia fazer algumas atividades pelos aplicativos, né, que a escola oferecia. Então eu realmente não tenho nenhuma, assim... eu acho que eu estou bem satisfeito. Ele vai gradual, cara. Começa bem leve e à medida que eles vão crescendo... Porque criança tem que brincar também, né? Essa história de criança tem que ter tarefa de casa. Não, criança tem que ver televisão, tem que brincar, tem que correr, tem que encher o saco do cachorro. É isso que a professora do Benjamin falou, de agora. Ela disse, não, ele tem que ser criança quando ele chega em casa. Ele já passa o dia todo aqui. Enquanto ele está aqui, eu vou ter certeza que ele está aprendendo. E se tiver alguma deficiência, eu vou reportar para vocês. E aí, à medida que eles vão crescendo, que eles vão tendo mais responsabilidade... Aí a coisa vai mudando. A Gabi, quando você chega no último ano, antes da faculdade, é bem pesado. A Gabi tem prova, ficava estressada lá em casa, preocupada estudando e cheia de coisa para estudar. E, enfim, era nota. Eu tenho que tirar 70% nessa prova porque vale um peso não sei quanto para outra prova. E ir lá e fazendo tarefa e tal. E chegava frustrada porque fez uma prova ruim. Esse tipo de coisa, igual no Brasil. Então começa realmente, quando é necessário, eles puxam, entendeu? E não era fácil. É fácil. Não, tinha muita adolescente se dando mal, pronto para reprovar, desistindo mesmo, não vou estudar mais nada mesmo, vou só agora trabalhar onde for e acabou, porque não tinha vontade nem interesse em estudar mais. Com certeza vai pegando depois, principalmente quando você chega ali perto da universidade. A gente falou aqui que eu me lembrei agora, em relação aos horários, né? Que assim, os horários das escolas, quando as crianças entram na escola, no kindergarten, o horário são só 3, a gente falou e tal. E aí o que era antes creche tem uns que eles chamam before and after, né? Porque os pais têm que trabalhar. E aí a criança tem
uma creche, uns professores, não sei, umas pessoas pegam a criança na escola, levam para creche, e a criança tem umas atividades extras da escola até chegar a hora, 5 horas da tarde, quando o pai pode pegar. Before and after é exatamente tanto isso. Para levar quanto para buscar. Para buscar, né? porque as escolas começam em horário meio bizarro. Mas geralmente elas não levam e buscam. Você vai ter que achar uma coisa que é difícil você achar que vai levar até a escola. Às vezes tem que ser perto. Você tem que achar um Tem uns que é perto, eu vejo eles passam as Eu achei uma aqui no nosso bairro que ela leva e busca. Mas de carro? Não sei como leva. Não, às vezes é a pé, às vezes é a pé. Eu já vi. Tem que ser perto, Menos 30 eles pra caminhando levar. tudinho pra atravessar a rua. Parece um monte de patinho andando assim com as professoras na frente. Exato, Super seguro. Agora tem que ser perto, né? Tem que ser perto. Algumas quadras. Você tá andando a menos 25 quilômetros, né? E aí exatamente a ideia é essa, né? O before and after é o pai que, enfim, o colégio começa, como a gente falou, 8h30, né? Alguns 8h10, outros 8h40, mas é ali 8h30, 8h20, mais ou menos a hora que começa, então... O pai que precisa estar no trabalho às 8, enfim, não tem como deixar o menino lá antes. Aí tem a questão do frio, né? Você não pode deixar o menino na rua ali meia hora do lado de fora, esperando para entrar. Então, aí você coloca nesse before and after, que é exatamente para isso. Antes de começar a escola, você deixa ele lá, ele vai ficar lá fazendo uma atividade, brinca. Geralmente é mais brincadeira mesmo. 7 horas da manhã já tá lá, né? Toma café. Eles abrem às vezes 6h30, 7 horas. Aí na volta tem um snack ali. E aí quando acaba a escola, a mesma coisa. A escola acaba de 3 e pouca, né? Ali em média, 3 horas, 3h30. E aí o pai tá trabalhando, o pai, a mãe, quem quer que seja o responsável, ele tá trabalhando e vai voltar 5 horas, 6 horas. E aí o filho tem que ficar lá, né? Até ele chegar numa idade que ele já pode ficar só em casa, né? Lá pelos 12 anos. Depende do pai, 10, 12 anos. Depende do pai. Eu tenho amigo que tem um menino de 10 anos, já vai embora, fica em casa com o irmão mais novo. Mas eu acho que existe uma coisa meio que legal aí que não é correto. Você não pode. É questão de bom senso. A gente até uma vez discutiu sobre isso. Tem isso não tem uma, não tem uma idade certa, não. É questão de bom senso do pai. Eu não sei, mas eu me lembro que quando era Gabi, a gente pesquisava assim. Tinha uma idade que você não era permitido você deixar a criança sozinha em casa. Era um crime. Tipo, tu deixou a criança em casa, o vizinho podia ligar e chamar a polícia. Porque ela não tem capacidade de cuidar. Mas eu acho que era meio que, a partir aí dos 10 anos, por ali, já começa a ser meio aquela... O que eu observo é que a média é isso aí. Entre 10 e 12 anos é quando começam a deixar. Porque de 12 anos aqui, você já pode fazer um curso e ser babá. Isso. Com 12 já anos. Pode cuidar dos outros. Já pode ficar na casa cuidando do filho de alguém. Então você já pode ficar só, eu acho que antes disso. Eu acho que vai muito também, assim... do pai, né? Cada pai sabe o filho que tem, aí vai confiando ou não na criança pra ficar. Normalmente não é o dia todo que o criança vai ficar só. A criança vai chegar da escola 3h30, você vai chegar de 4h30 em casa, né? Então é uma horinha ali. Eu lembro que eu tava conversando com os amigos do trabalho sobre isso, que são daqui, né? E aí eu falando e tal com eles, porque, enfim, voltando agora da pandemia e tem esse negócio de voltar a trabalhar no escritório. Estava conversando, muita gente tirou os filhos do Before and After porque você tá trabalhando de casa. É uma economia que você faz, o menino vai para casa depois da escola, né? Sem dúvida. E aí eles estavam estranhando, eles disseram... Aí eu falei, né, meu filho, por exemplo, tem 10 anos, então é meio complicado ele ficar em casa só. A cidade eu já ficava só, desde os 9, 8, 9 anos eu já ficava só. Ia para casa eu e minha irmã, e a gente ficava lá, e o hotel também. Eu, caramba, mas é a cultura deles daqui, porque não tem tanto perigo, eles ensinam as coisas da casa... Sabe ligar, se tiver alguma emergência. 91, você faz, né? Não abre a porta pra ninguém, aquela coisa. Tem um vizinho ali que ele já conhece, qualquer coisa bate na porta. É um pouco mais comum do que no Brasil, acho que eles ficarem assim, né? Eu me lembro que Gabi a gente foi deixando gradualmente, ela ficava uma horinha ali, vamos sair pra fazer, fica aí. Ela vai fazer feira, né? Alguma coisa. Aí voltava, aí ela foi se acostumando com a ideia. Eu acho que com uns 11 anos ela já ficava... Ela vai dizer treinando. Pra mim, tu não sabe de nada, foi com 8 anos e meio, né? A criança é assim, mas já cheio de... Geralmente a mulher amadurece mais cedo, né? Nesse sentido, então... Mas a partir desse dos 11... Talvez então seja mais fácil. À medida que eles vão crescendo, né? E vai subindo de grade na escola, eles também vão ficando em casa, aí não precisa mais do before and after, aí começa a ter outras atividades e tal. Outra coisa que eu queria destacar, já que antes da gente passar aí para o Junior High, que a gente não vai ter muita experiência, mais o mendigão aí, mas aqui é uma coisa assim, eu não sei lá no Brasil, mas eu acho que ainda está muito inicial lá, mas é o cuidado com pessoas que têm necessidades especiais, né? Então vai aí síndrome de Down, autismo, que tem ADHD, né? Que seria o TDAH, né? Então aqui existe um apoio muito grande, né? Do próprio governo, das escolas. Você vê muitas crianças que têm
essa necessidade especial na escola normal, convivendo ali com pessoas normais, né, entre aspas. Eu tenho um filho que é diagnosticado, né, com autismo, então eu sei como é que funcionou aqui. Realmente não tenho nada para reclamar. Existe um apoio da escola, existe apoio do governo, eles colocam pessoas extra lá para, enfim, se tiver com algum problema. Logicamente, quanto mais vai passando o tempo, você vai tendo menos ajuda, né? Quanto menor, porque até eles entendem que quanto menor a criança ali, mais rápido você intervir, vai melhorar mais ainda, né? Então depois vai ficando mais complicado, a sala vai aumentando de número de pessoas e tudo mais. Mas é uma coisa assim que eu vejo aqui, eu tenho essa experiência própria, né? O meu filho, ele inclusive, no kindergarten, ele foi para uma escola especial, né? Que o normal seria ele ir para uma escola normal de bairro, né? Feito os filhos de vocês foram, que seria a escola aqui perto de casa. Mas ele foi para uma escola especial que é desenvolvida, que aí tem a parte sensorial, que eles vão trabalhar, em termos de luz, em termos de barulho e tudo, né? Para a criança ir se acostumando. O choque ser menor, né? O choque ser menor. Mas você sabe dizer, Biga, se os pais optarem a querer levar a criança para uma escola que seja especial nesse sentido, tem também? Onde todo mundo vai ter alguma necessidade especial? Existem. Né? Existem escolas diferentes. Eu não sei exatamente como é que funciona. No meu caso, o Benjamin foi para essa escola especial no kindergarten, né? Que seria aí aquele período que fica menor ali, era de manhã só. A gente decidiu, quando ele foi para a primeira série, tirar ele de lá, porque as crianças que estavam lá eram muito mais severas do que ele, no caso, né? E de precisar de acompanhamento, de fala e tudo, coordenação motora. E a gente achou que ele ia se desenvolver mais se fosse uma escola que eles chamam aqui de típica, né? Uma escola normal, digamos assim. E aí a gente decidiu tirar e realmente foi melhor para ele. Então eu não tenho experiência depois, mas ele tem um amigo que tem um problema de TDAH, né? Como é que chama? Eu falei até agora, que é o transtorno de atenção, né? E hiperatividade. Eu nunca sei em português. E ele saiu, ele estudava na escola do Benjamin, e ele saiu e foi para uma escola que dá mais atenção a ele, que é especial, mas eu realmente desconheço como é que é o processo e tudo, mas essa própria escola que o Benjamin foi é tudo de graça, é tudo escola normal também pelo governo. Aí tem um acompanhamento de psicólogo, tem acompanhamento de terapeuta ocupacional, se precisar tem acompanhamento de fonoaudiólogo, tudo na escola, enfim, é bem interessante. Legal, cara. Eu acho que no Brasil tá muito ainda no começo. Eu já conversei com algumas pessoas de lá e não é muito bem aceito as crianças, a escola não se adapta muito. E aqui... E tu tá falando, eu acredito que do privado, né? Imagina o público. Tô falando do privado no Brasil, exatamente. O pessoal não aceita, né? Já exclui. Talvez o público seja até melhor, porque eles são mais receptivos, talvez, vai entender. Agora, o apoio, assim, ser qualificado e tal, eu já não sei. Mas eu imagino que seja razoavelmente bem bom interessante também. aqui, eu achei bem legal, é bem humanizado. Eu falo por experiência própria e também falo por... Você vê crianças com síndrome de Down e as crianças aceitam e tá lá também estudando junto, enfim, é bem legal. Vocês têm alguma coisa a acrescentar com relação a isso aí? Não, né? Não, cara. Eu me lembro que Gabi, quando estudou, sempre comentava, tem um amigo meu e tal. E era natural pra ela, assim, uma coisa... bem natural até, aqui, inclusive, até o high Pietro school também ainda tem tinha. colegas na sala e são tratados como os outros normais, alunos, Não era assim uma coisa... não tem nenhuma diferença. eu nem sabia, assim, que tinha. Depois ela comentava, aí disse, tal. Não, enfim... Era bem natural, eles levavam de forma natural, convivia com todo mundo junto, as crianças ajudam, quem pode ajudar, ajuda. E eu vi aqui, eles adaptam bem, por exemplo, se tiver alguém que tem problema de escrever, porque tem problema motor, né? Aí eles tentam usar o computador, se não conseguem nem usar o computador, eles conseguem fazer o que você fala e ele escreve para você. Então eles vão adaptando, tentando o máximo possível que a criança consiga desenvolver de alguma forma, né? Então eles são bem adaptáveis, pelo que a experiência que eu tive, que eu vi. Uma coisa que a Gabi teve, que não é uma deficiência, mas era uma necessidade especial, digamos assim. Ela chegou lá e não falava inglês.
Então existia o curso de inglês separado para ela. É quase como se fosse isso, realmente. Eles faziam o máximo possível para adaptar ela e ela se integrar. Então, isso é importante. ela era Quem como quer emigrar ela não aí, sabia, né? não se comunicava. Então ela chegou na escola, ela não sabia dizer nada em inglês, nem pedir para ir no banheiro. Acho que já chegou até a fazer xixi na calça porque não sabia pedir e nisso. E aí ela tinha aula, ela saía da aula separada e a minha professora ensinava, lia com ela, ensinava inglês. Eu me lembro, foi um dia desse, foi lá, sei lá, 2 anos atrás, e ela já estava no high school quando ela recebeu um diploma de que ela não precisava mais fazer o ESL, que eu chamo. É ESL, nem sei. English as Second Language, né? Então ela estava com a nota tudo boa já e tal, eu não precisava mais fazer. Eu me lembro, ai, eu não preciso mais e tal. E isso já fala inglês perfeito há muito tempo, mas eles insistem que. Mas no comecinho era uma coisa, né? Quase assim, ela saía. Tinham outras crianças também aprendendo, e aí eles tinham que ler, e tinha toda uma atividade extra. Isso, eles têm isso para várias coisas. Falar, o Benjamin, ele teve, e não só pela condição dele, mas vários amiguinhos da sala dele, eu lembro que tinham, eles saíam às vezes no meio da aula normal, separava para leitura, que eles estavam um pouquinho abaixo de leitura do que o resto da sala, aí saía ali ele, mais uns 4, 5, iam para uma outra sala com outra professora só para praticar leitura. Isso. E aí, quando eles chegaram no mesmo nível, não precisava mais voltar. Que era engraçado. Com a necessidade de cada um, né? Que Gabi chegava, pai, eu tive Garden Reading today. Garden Reading, foi no jardim, lendo no jardim e tal, né? Uma leitura, mas não era Guided Reading, né? Que era a leitura com guia, né? Guiada, com ajuda. É bem interessante. É bem engraçado. Foi um tempo achando que ela ia no jardim, sentada no banquinho e tal. Mas não era. Vamos passar então aqui. Enfim, eu não tenho muita experiência, nem o Trucão, mas você falar um pouquinho aí do... Muda alguma coisa quando sai da sexta ali para ir pro junior high, ou muda mais quando vai pro high school? O que eu percebo é o que realmente muda, do junior high muda um pouquinho, porque assim, eles saem da escola pequena do bairro e vão para uma escola que ela já atende 3, 4 bairros diferentes, então, né? Até mais, até. Então é uma escola maior, é uma escola com mais criança, é uma escola que já tem... os lockers, né? Então já tem um lugar onde eles vão botar os livros, então todo mundo tem sua chave, bota no locker, guarda as coisas, começa a virar aquela coisa já de high school de filme americano, né? E é uma escola maior, tem outras atividades, tem as atividades tem banda, sabe, da escola, tem um coral da escola, então você quer tocar na banda da escola. Né? É diferente, as atividades são diferentes, então a Gabi tinha aula de... Você podia fazer aula de culinária, aprender a fazer com baking, fazer bolo, Entendi. Tudo isso dentro da escola. Mecânica. São atividades que você vai escolher ali, uma atividade talvez isso. Extracurricular, você escolhe ali. Começa a ter, mas ainda é muito parecido, é um intermediário, né? Então você tem você ainda vai lá conversar com o professor, então chega lá, o professor conta como é que foi, e você conversa diretamente com o professor, 3, 4 vezes ao ano, vê as atividades que a criança fez, onde que ela pintou, as coisas, tudo isso aí continua tendo. À medida que ela vai crescendo, vai diminuindo cada vez mais, até quando sai do junior high para o high school, é que acaba completamente isso, a criança fica por conta própria, então não tem mais esse negócio de... Eles ligam para dizer que ela faltou a aula, para avisar, mas você não precisa ligar... Não tem mais reunião com o professor, você não vê nem a cara do professor mais. Então, eles jogam muito mais responsabilidade na mão deles, né? Só fui conhecer a escola dela bem depois, uma vez eu fui levar ela lá, foi que eu fui entrar na escola. No junior high, não, você vai igual como é agora, né? Você vai lá e vê e tudo. E reunião com o professor Uma coisa que tem também aqui, assim, tem no Brasil também isso, né? Mas quando você termina a grade 6, tem a graduação deles, né? Então tem uma cerimôniazinha e tal, eles recebem tipo um diploma e faz aquele monte de discurso, porque é uma fase como é que se chama? É um marco, assim, é uma transição, né? Daquela idade para uma escola maior. Aí na junior high é a mesma coisa, quando termina a junior high tem uma graduação, uma banda, eles vão lá, e tem uns alunos sobem lá, fazem discurso, eles vão todo engraçado, botam aquelas roupas, tem uns meninos que fazem umas palhaçadas, botam E aí até chegar no high school, que é que vem depois, que aí a graduação mesmo, aquela que a gente vê na televisão, daquele baile de formatura, né? Aquelas coisas de filme americano. E que vai levar pro prom, né? Tem o prom, mas literalmente eu fui, né? A gente tem uma festa e tal, todinha. A gente pode chegar, você que já pula pra high school logo ou já fica no... Não, a gente não tem muita experiência. Não tem muito o que falar. Não tem muito. Uma curiosidade que eu tenho é... Junior high não tem muito o que falar. High school, né? Uma curiosidade que eu tenho é, por exemplo, até hoje, a maioria das matérias que Benjamin tem é sempre a mesma professora. Que no Brasil a gente tem isso, acho que bem no começo ali, acho que na alfabetização, primeira série. Mas depois é um professor para cada matéria.
Benjamin tá na 5ª série já, a professora dele dá aula de ciência, de matemática, de inglês, de tudo. E é tudo na mesma sala, né? Não precisa ficar saindo de sala. Então eu lembro na nossa época, você saía muito de sala, depois de um tempo, né? Você saía de sala, dependendo da matéria, ou os professores iam para sua sala. Como é que é tu sabe, no Junior High, no High School, muda alguma coisa? Eu acho que deram... Cara, me pegou agora. Mas eu acho que ele tem professores... Eles têm aulas diferentes, assim. Professor de música, tem professor em mais variedades. Como é ainda agora o Benjamin assim. Agora, por exemplo, ele tem uma Mas na high school, professora de geral... Aí, se for música, é uma professora diferente. Ginástica, cara, parece que é uma professora diferente. Eu, honestamente, mas eu me lembro que a gente tinha uma reunião que a gente ia falar com o professor. Então, se tinha uma reunião com o professor, é porque devia o professor é o principal professor dela. Talvez ela tivesse algumas coisas que ela tinha com outros professores. Um ou outro mais assim, específico. Tinha o professor dela, entendeu? Esse aqui é meu professor. Que eu me lembro dele, eu me lembro conversando com ele na... Tipo... vai lá, marca uma hora, né? E Junior conversa. High ou já no High School também? Junior High. Não, High School não. High School é um professor para cada matéria. Até porque o nível, né, técnico é muito diferente. E aí biologia, é bem diferente. Química, o professor você tem uma já relação tem que muito ser mais muito direta. específico. A relação do professor com eles é muito mais direta. Eles ficam amigos de alguns professores. Tem homenagem, igual como era no colégio, assim. Eu me lembro. Então é bem diferente, mas é no High School que mudou. Que muda mesmo, né? Com certeza no High School é assim. No Junior High eu acho que deve ser uma transição. Eu acho que deve ter algumas coisas que algum professor vem específico para aquilo ali. Mas ela tem um professor dela principal, entendeu? Tipo assim, esse aqui é meu professor principal. Mas quando eu tenho aula de matemática, eu vou com esse outro professor aqui. Mas meu principal é esse. Entendi. Ele é que dá a maioria das coisas a ele, entendeu? Entendi. É por aí, assim. E os alunos podem ser suspensos se não se comportar. Claro que pode. O pai tem que assinar a agenda. Agora já pode, não? Não tem que assinar a agenda, não tem nada disso, não. Não. A suspensão de vez em quando minha mãe tinha que assinar a agenda, né? E até quase suspenso uma vez. No meu colégio, assinar a agenda era todo dia, tinha que assinar a agenda. Eu escrevia as coisas que tinha e todo dia tinha que assinar a agenda. Teve uma época que eu decorei a assinatura da minha mãe, às vezes quem assinava era eu. Já botava lá aí, e já levava. O nome da sua mãe. Ainda sei fazer até hoje, se me mandar. Com certeza. Ela incrementou mais, mas eu sabia fazer, ficava igual. Não sabia até hoje, né? Não, ela sabia. Uma coisa que eu notei de diferente é do Junior High. Tem uma escola aqui perto de casa que ela acho que é Junior High, pela tamanho das crianças assim que eu vi lá. Talvez seja Junior High e High School junto. Qual enfim. escola? É uma ali, saindo aqui na rua de casa, na mesma rua da escola do Benjamin, mas indo ali em direção para tua casa. Tem uma escola nova ali. Por exemplo, quando eu passo lá na hora do recreio, que às vezes eu vou andar na hora do almoço, que é a hora do recreio, né? Passo pela escola do Benjamin, vou andando até lá, essa escola. As crianças são maiores e, por exemplo, na do Benjamin eles ficam soltos, né? Eu até coloquei lá um vídeo lá no nosso Instagram, mas tem os supervisores ali que olhando, pátio, eles não né? podem sair daquele raio ali. Daquele fica raio, supervisor né? de pátio. É tudo aberto, né? Nada impede deles saírem, mas os supervisores ficam ali de olho. Não tem supervisor suficiente, porque tem lá uns 80 alunos, 100 alunos e tem 3 supervisores ali olhando. Mas eles são instruídos a não sair. E se chegar alguém de fora, é importante também, né? Porque pode criar uma preocupação aos pais que não conhecem. Geralmente são abordados, né? Pelo supervisor, o que tá fazendo ali. Eles vão lá perguntar quem é, porque não pode... Não pode pessoas estranhas estar ali naquele mesmo ficar ali ambiente. no meio, Nem com criança. Isso. Se você for na hora do recreio. Porque geralmente o recreio na escola é tudo aberto e geralmente tem um parquinho ali que você pode frequentar normalmente aquele parquinho. Só que em horário de recreio, se você for com seu filho lá que não é da escola, eles vão dizer que você não pode estar ali. Até se você chegar antes. Uma vez eu cheguei bem antes para pegar Pietro e ainda estava em atividade no pátio, eles não deixaram eu entrar. O pai do aluno não pode entrar, até que se encerre a atividade. E aí, esse pessoal que é lá dessa outra escola, na hora do recreio eu passo, eles estão andando pela rua, vão numa Tim Hortons, tomar um café, comprar não sei o quê, então eles já têm essa liberdade maior. No Junior High? Eu acho que eles são Junior High. No High School, que eles já estão... Não, no Junior High também faz, mas no High School, quando eles já estão maiores, aí é que é mesmo, eles já têm carro, então termina ali uma aula, eles pegam o carro, vão comprar um negócio e voltam. E é totalmente diferente, o Junior High é aquela transição. O choque para eles é o High School. O High School é que realmente é aquela escola grande, que agora junta bem mais bairros, né? Então tem gente de todo tipo, aí começa a ter outros problemas maiores, assim, você tem que ficar mais ligado, coisa de droga, e aí começa a rolar bem mais solto
Preocupação já mais de adolescente, porque mesmo, uma sexo, escola droga, né? Isso, uma escola dessa pequena, sei lá quantos alunos tem numa escola dessa de bairro, sei lá, 500, né? 600. 600, eu diria. Uma escola dessa da Junior High já vai ter 1.200, 1.600, 2.000. Numa high school, eu já nem sei, acho que 6.000, sei lá quantas crianças tem ali dentro. Mas vai aumentando o tamanho. A high school é 3 andares, gigante a escola, tem, enfim, todo tipo de... Às vezes tem mais de um prédio, né? Coisas bem, assim. bem diferente mesmo. É. Bem mais impactante pra eles, assim. Eu lembro que Gabi era bem preocupada, vou entrar high school, era uma coisa pra ela, assim, um marco. É um bem marco, grande. com né? certeza. É o que você mais vê nos filmes também, né? O pessoal, geralmente, o filme retrata essa parte de high Isso, school e tal. E aí você... E uma coisa que muda também, a escola do bairro é perto, eles podem ir a pé e tal. Quando você muda Isso, é verdade. pra Junior High, ela fica mais longe um pouquinho. A não ser que você mora no mesmo bairro, perto da escola, pode acontecer, mas como ela acolhe bastante, pega bastante bairro, então ela fica mais distante, tal, a probabilidade de ser distante da sua casa é maior. E aí, E aí, Mendigão, quando eles já pegam- não tem ônibus, né? E Escolar. aí é quando eles pegam ônibus escolar, não, é na Junior No High. Junior High ainda É. tem, mas na High School ele tem que ir de Aí na high ônibus school comum. é busão mesmo comum, ele já tem a Normal. carteirinha Ônibus de lá, linha, ela pode né? mostrar. Antes da gente falar de universidade aí, que eu acho que seria talvez o próximo tópico aí, a não ser que você tenha mais alguma coisa de high school, só para tocar aqui, vocês tiveram algum caso aí, ou vocês conhecem, sofreram com relação a bullying? Que é um tópico bem recorrente, principalmente lá no Brasil, a gente não tinha muito na nossa época, né? Tinha Muito bullying, mas Tinha ninguém muito falava bullying, sobre isso. exatamente. Não era falado como bullying, Sim, era bullying como uma era brincadeira. widespread, mas né? não é Mas talvez o bullying que tenha hoje em dia, que tem aqui. Era Era pior se brincar. Era pior. Acho que não. Porque hoje em dia já, cara, é relativo. Eu acho a diferença que hoje em dia é com a maneira como se lida com isso, né? Diferente da nossa. Mas sempre existiu bullying, cara. Bullying era pesado Era no meu pesado. tempo. Pelo mano. menos a minha turma, meu Deus do céu. Não, até hoje eu tenho um trauma negócio de bullying. Oxi, não, E se nem o cara gosto de falar nesse estilasse, assunto. aí é que o bullying crescia Com mesmo. certeza, é. Mas vocês têm cara, alguma coisa... eu acho que Gabi teve uma época que, nos anos, aí uns 2 anos e tal, acho que foi até na escola menor ainda, tinha uma menina que infernizava ela, implicava e criava problema, ela ficava chorando, não queria ir pra aula no outro dia. Teve uma época assim, mas ela lidou bem com isso, ela foi, até a menina, enfim, virou, sabe, pegou outra pra Cristo e a Gabi ficou livre, eu acho. Ou foi pra Junior High, aí separou de turma e aí ela não teve mais problema com isso. É. Mas dia sim, dia não, vinha uma conversa, ela fez isso comigo, ela me disse que eu era isso, aquilo, outro, ou ela tomou a minha amiga de mim, não sei o que, essas coisas, sabe? É. Não era bullying necessariamente, mas era uma chatice, assim, Coisa mais com ela, emocional, direcional assim, a talvez, ela. né? Eu também nunca tive. Eu sei que eles têm aqui um cuidado muito grande, né? Eles falam muito sobre bullying na escola. Vira e mexe, Benjamin vem, eles têm seminário lá, conversa. Tem dia que é anti-bullying, todo mundo bota uma camisa lá, não lembro da cor, Na amarela. nossa época não tinha isso, né? Não Não sei se tinha. falava. Mas eu acho que aqui esse tópico eu acho que ainda é mais. Lá no Brasil hoje eu não vejo assim muita gente falando de bullying por si, né? E aqui é bem forte esse tópico, né? Eu acho que é bem cultural, já tinha antes. Na nossa época aqui, por exemplo, eu acho que já se falava muito de bullying aqui e tudo. Então é bem... Eu nunca tive realmente, eu já escutei falar de alguns casos. Na high school é pior, eu acho, porque é mais gente, né? E eles têm menos controle. Então é onde pode acontecer mais assim, mais sério mesmo. E você não fica sabendo. A mulher que a Gabriela chegava a dizer cada coisa que aconteceu. Eu disse, pô, por que tu não denuncia? Ela, não vou falar nada. Não quero me meter porque ela não quer que sobe pra ela, entendeu? Porque tem algumas coisas que são pesadas. Assim, pesadas mesmo, assim, de criança mesmo, ficar mal e coisa assim, meio ruim mesmo, gente má mesmo, assim. Acontece, tem que estar sempre de olho. Então, falando aí já, o próximo passo aí, saindo aí do high school, né? Já indo pra universidade. Você tem uma experiência aí pouca, né? Começou esse ano? Começou. Ela já terminou o primeiro semestre, né? Está no segundo semestre agora. No segundo semestre. Como é que funciona, Mendigão? Uma coisa que eu tenho curiosidade. Você falou já mais ou menos aí. Você, dependendo das suas notas, você vai aplicar para algumas universidades e eles vão... Só uma coisa antes de começar a universidade que eu me lembrei aqui quando estava falando. Pode falar. Para o pessoal ter uma imagem assim do que é a escola aqui. Esses filmes americanos que você assiste, Sessão da Tarde, aqui no Brasil, que é aquela história, aqueles armários, vem um adolescente um briga com o outro, e tem aquela confusão, e tem a líder de torcida. Aquela ali tudinho é high school. Aquilo ali literalmente são os 3 anos, que no Brasil antes era o primeiro, o segundo, o terceiro científico.
antes do vestibular, né? Digamos, antes de entrar na faculdade. Então, aquelas imagens ali, se você quer ter um visual, é aquele. É aquilo ali, sem com tirar nem Sessão da pôr. tarde. Sessão da tarde, aquele armário, e o menino fecha o armário, e o outro vai, e tem os nerds na bandinha que toca, e a galera faz bullying. É aquilo ali, a high school. Parece que é a imagem da high school. Claro que é caricaturado, que é cinema, né? Mas se você quer ter uma imagem como é que é uma high school, é aquilo ali. É por isso que pra eles é um baque tão grande. Exato, assim. Pô, vamos pra high school, é uma coisa assim. Vou viver aquilo que eu vejo nos filmes, né? Inclusive, eu achei a faculdade, agora, pra transição dela pra faculdade, eu achei mais light que quando ela foi pra high school. Então, ela Tá mais adulta também, tá tem mais uma cabeça adulta e melhor, foi uma coisa né? mais... Mas aí, voltando para o que tu perguntou, cara, são as notas, né? Você tem as suas notas e eles fazem umas provas também durante o ano lá e tal, que definem a nota. Enfim, a sua nota é como se fosse a sua média do ano. Eu acho que não conta dos últimos 3 anos, não. Acho que é do último ano mesmo. Ou conta, não sei, mas eu acho que é mais... Eles precisam ter o seu histórico escolar, né? Então, dependendo das suas notas, você pode aplicar para qualquer faculdade, dizer, eu quero entrar na Universidade de Calgary, que é, sei lá, a melhor faculdade daqui, eu quero entrar nela, e eu quero entrar no curso de medicina. Mas você vai concorrer com crianças que têm a nota mais alta, e eles vão dar prioridade para quem tem a nota mais alta, e você Porque não vai tem entrar. uma certa quantidade de vagas para cada Tem uma certa curso, quantidade de né? vagas para cada curso, então você não vai priorizar. conseguir entrar, né? Mas você pode, por exemplo, dizer, Universidade de Calgary, eu quero medicina, psicologia, aqui isso, funciona um você pouco dá diferente. várias opções. A Gabi já me explicou 1000 vezes, mas eu não entendi direito. Aqui é diferente como eles fazem a faculdade, é que você não escolhe assim um curso. Você escolhe uma área de estudo. Então diz assim, eu quero fazer humanas. Aí você escolhe tipo assim, eu vou fazer literatura na área de humanas. Mas não é necessariamente aqui. Tu vai fazer todas as cadeiras básicas daquela área, e à medida que tu vai andando, Tu vai te evoluindo, aprofundando tu vai aprofundando e arrumando no teu ramo que caminho tu para quer. onde tu quer terminar o teu curso, entendeu? Que eu acho que faz Que é o- mais sentido, né? Porque você entra muito verde, você não sabe exatamente se é aquilo que Isso. você quer, e lá dentro você, opa, isso aqui me interessa, Que né? eles chamam de major, né? Que é o principal. Seria eu fazer um major em ciências biológicas, sei lá. E aí, aquilo ali é o teu major, tu vai, dentro daquilo ali, tu vai ajustando É e a tua chegando onde tu quer. formação, né, digamos, Isso. específica, né? E aí tem a variação de nota, tem curso que é bem mais fácil entrar, curso que é mais difícil. E é isso. Aí tem os double major que você pode fazer, que você puxa um pouco mais e você consegue fazer 2 major diferentes. Você pode. Você tem mais que você é mais rápido. Enfim, termina com 2 diplomas a faculdade, num tempo um pouquinho mais longo, de 6 meses, 6 anos, aliás. E Interessante. aí é isso, aí eles escolhem, é uma atenção, porque a Gabriela estava precisando tirar umas notas, ela tinha que manter a nota dela como estava para ela entrar onde ela queria entrar, né, coisa de letras e tal. E aí, inglês que ela está fazendo, e ela queria psicologia, depois mudou e tal. E aí é isso, e isso é na faculdade, né? Conta trabalho voluntário, Tudo conta, esporte, se tudo você conta. fizer. Você faz tipo um currículo e você manda. Com certeza, se você for em Uma trabalho aplicação, voluntário, tem lá, você te manda tipo a aplicação, eles vão mandar uma carta que dizem que aceitaram você na faculdade, aí vem obviamente com a taxa para você pagar e tudo mais, né? E aí E lembrando que a universidade, Isso. diferente lá do Brasil, que você tem a universidade pública lá, tem Pública, algumas lá. Hoje tem muita privada, nossa época era poucas privadas, né? Hoje Tinha em menos dia- privadas, tinha 3 grandes, né? Uma era privada, era tipo assim. E aqui todas elas São privadas, né? Não tem privadas entre si, né? Porque a Universidade de Calgary, ela tem, acho que talvez alguma coisa com o governo, mas você paga ainda assim, né? Sim. o governo dá subsídio, tem dinheiro, tem tudo, mas assim, você Recebe paga. doação e tudo. Ela E é não caro, não né, é de graça, é caro. É bem caro. Bem caro. É bem caro. Inclusive, assim, uma coisa que também para estrangeiro, se você vem do Brasil para cá e você não tem a residência permanente aqui, Você ou paga o visto, dobro, né? você paga bem mais caro, é o dobro para lá, entendeu? Então, assim, o curso é caríssimo, absurdo. Se você tem um PR, você já paga bem mais barato, você pode tirar um student loan, que eles chamam que é um empréstimo estudantil, você tira, o governo lhe paga todo ano, ele vai dar uma grana para você pagar a sua faculdade. É o FIES lá do Brasil, né? Seria mais ou menos equivalente ao FIES. E aí, E no final do curso, quando Final do você... curso, depois, quando você arruma um graduação, que arruma um trabalho, você vai pagando. Vai pagando aquilo aí por gradual, vários os juros anos, são né? bem amigos, assim, são juros de pai para filho e tal. Mas enfim, é isso, cara. Você tem nota e você entra na faculdade. E a outra opção que você tem é o college, né? Que o college, que a gente estava conversando aqui antes, é a escola técnica do Brasil. Também é pago, mas é um curso que prepara você para uma profissão. É bem mais prático e focado numa profissão. Então tem a faculdade não é para toda. A faculdade é aquela coisa acadêmica. Então tu vai fazer
É o bacharelado, né? Porque no Brasil eu nem pensava a possibilidade para a escola técnica. Para mim era uma coisa que não ia levar a lugar nenhum. Enfim, já mudou até um pouco isso. Mas na minha época, eu disse, não, tem que ser a faculdade, senão você não vai, entendeu? Tinha que ter um diploma de faculdade, mínimo, né? Senão, Hoje em dia ainda tem que ter no Aí, mínimo uma aqui a faculdade é aquela vida mais acadêmica, uma coisa. Tu entra na faculdade, vai passar 5 anos estudando a parada para poder tu fazer um mestrado, doutorado, escrever um monte de papel, de papers sobre isso, ensaio sobre não sei o quê, ler um monte de livro. Num college, passa 2 anos, tu aprende o macete da profissão todinho, sai de lá e arruma um emprego. Tem gente que prefere Muito isso, mais entendeu? E além disso, tem muita gente que ali naquela época de fazer a universidade não quis, porque já estava trabalhando Isso. na construção, alguma coisa, estava fazendo sua grana, deixou passar ali 2, 3 anos, aí não pode mais ir para a universidade porque não tem mais o negócio da prova, enfim. E nem tudo. Porque assim, no Aí Brasil, você tem que fazer college. Se você quiser voltar para estudar, tem que ir para um college. Você não consegue mais entrar na universidade. eu nem sei acho. como. Você consegue entrar na universidade. Até se eu quisesse entrar na universidade hoje, eu conseguiria, nem nem ter estudado aqui. É diferente o processo, eu acho que você vai ter que fazer umas provas, tirar uns créditos, lá, fazer umas cadeiras para poder cumprir uns pagando, umas cadeiras por fora, entendeu? E aí tu consegue criar ali, e até que você vai gradualmente fazendo seu caminho lá dentro. É diferente, mas você consegue. Alguns cursos talvez não, nem sei, mas você consegue fazer, você consegue depois, um tempo. Mas o que tem é isso aí, é que é prático, o college ele prepara para a profissão. Por exemplo, tu quer trabalhar com IT, tu terminou porque, inclusive, no high school, tinha já menino que já trabalhava, já mexia com computador, fazia aula de computação, IT e tudo, programação desde do primeiro ano, sei lá, primeiro ano não, desde da 10ª série, sei lá. E para que ele vai fazer uma faculdade, entendeu? A não ser que ele queira ser um pesquisador e tal. Mas se ele quiser marcar trabalho, ele faz um bootcamp ali de 4 meses e sai direto para a empresa. Se ele for bom, muitas vezes já sai empregado. Já sai para a empresa. A gente tem um exemplo prático no nosso grupo de amigos, né? Que era dentista no Brasil, veio para cá, não queria mais exercer a profissão, fez um curso na área de TI, eu acho que programação, e com 2 anos já saiu empregado por uma super empresa aí, tá bem profissionalmente, então tem exemplo bem prático lá em diferente casa, nesse sentido. da minha esposa, que a Raquel que fazia, já falamos em outro episódio, mas ela era design de interiores, não gostou de trabalhar nessa área aqui, ficou mal, queria mudar de profissão, decidiu que queria trabalhar com um negócio de bakery, novo, pastry, fazer essas coisas. Tem um college aqui que são 2 anos, e 2 anos cozinhando, fazendo pão e fazendo sobremesa, e é fantástico, é o SAIT, né, que é a escola técnica maior daqui. E, cara, as cozinhas lá, industrial, tinha um restaurante lá em Natal chique que eles faziam comida, servia a galera. Lá, né? Servia a galera e já tal. fui lá. Cara, altas esculturas de chocolate, umas coisas bem legal mesmo. É um curso assim considerado, inclusive, um dos top do Canadá, as coisas que ela fez. E aí em college, né? E aí pegou um student loan, aquele caminhozinho, fez o curso e tá trabalhando até hoje. Aí já faz mais de 5 anos. Eu acho que a tendência é essa, né? Se tornar cada vez mais direcionado para o que você pretende atuar, né? Porque às vezes cara, são caminhos diferentes. Estuda um monte de coisa. São caminhos diferentes e eu acho que depende da sua profissão. São caminhos diferentes. Por exemplo, ser engenheiro, você vai ter necessariamente que fazer. E existe também, exatamente. Se você tem que ter... você vai ser o arquiteto que assina o projeto, tem que fazer a sua faculdade, passar por um período de interno, tem todo um processo. E aí você tem college, por exemplo, de parte de arquitetura, só que aí você vai poder fazer todo o projeto, mas não vai poder assinar. Você é um arquiteto, mas você não você desenha, mas você vira um desenhista. Por exemplo, do dentista. Para você ser dentista, você vai ter que ir para a universidade. Mas se você quiser ser só o higienista que vai ajudar ali, você já faz um curso menor, um college, você vai conseguir ser o higienista, vai conseguir fazer o assistente, mas você não vai poder ser o dentista. Isso são profissões que são regulamentadas assim, que você precisa ter um diploma para você poder exercer aquela profissão e tal. Agora, há outras profissões que não são assim, não tem problema. Não tem problema. Porque ser um project manager, tu é um gerente de projeto, tu pode fazer um college de 1 ano, tira uma certificação, faz uma prova, arruma um emprego como coordenador, faz tua carreira dali, entendeu? Você não precisa de jeito nenhum estar na faculdade. Quiser depois botar nomezinho atrás do teu nome lá, bota MBA, aquelas coisas todas, às vezes ajuda o cara a arrumar um emprego, mas não precisa. Diferente de arquiteto, quiser assinar o projeto, engenheiro assinar uma obra, tem que ter o coisa. Ganha melhor, né, geralmente. A outra coisa que eu queria falar, já que a gente falou aí do custo, né, que é bem caro realmente para fazer a universidade. Tem gente que salva dinheiro aí, né, já que não paga por um bom tempo aí a educação. Mas existe um programa do governo, chama RESP, né, RESP, que ajuda você a salvar esse dinheiro aí,
Que é o que acontece é que você tem um valor ali, eu acho que é até 2.000 e pouco anual, que você coloca, abre uma Por conta. filho, né? Você abre uma conta especial, chama RESP, e é como se fosse uma conta que existe o RSP, que é a conta de aposentadoria, você abre a RESP, e aí você pode depositar ali um valor anual, que se eu não me engano é 2.000 e pouco, e aí o governo mete o valor, então bota ali também o mesmo valor, e aí você vai juntando todo ano. Se você botar mais, você pode botar, mas o governo não vai dar E tem mais. tipo um rendimento também, né? Não, na verdade, o valor não é 2.000 e pouco. Você pode botar bem mais se você quiser. O que acontece é o seguinte, muita gente é até instruída por alguns financial advisors, né, para colocar 2.500, porque o governo ele coloca até $500 por ano. Ou seja, 20% dos 2.500 seria os $500. Ah, não cobra 2.500 não. Não, ele não vai fazer seu match de 2.500. Agora, o lifetime, né, que é o tempo da conta, Tem um rendimento. o governo ele vai contribuir até $7.200 dentro daquela conta através dos grants. Mas aí você se utilizou, se foi beneficiado com esses grants do governo e chegar no final, ali, quando você se formou do high school e tem que ir para a faculdade, você decidir não ir para a faculdade, todo esse grant que foi, né, Você devolve, tem que devolver. fornecido pelo governo, volta para o Então, governo. esse dinheiro tem que ser usado para exclusivamente fins de educação. a parte que o governo botou, né? A parte que você botou lá, depois se você disser, não quero usar, você tira a sua parte, você pode usar para você que você quiser. Mas a parte que o governo botou lá, você tem que usar para a educação, ou no college, ou numa universidade. E lembrando que o valor que é investido nesse tipo de conta, porque ela é registrada, né, com o governo, você não paga imposto de renda sobre os lucros, auferidos na conta. Então, se você, por exemplo, decidiu comprar um instrumento específico lá, uma ação, e aí você vendeu, aquele ganho que você obteve não vai ter imposto de renda sobre o ganho, né? Porque ela está naquela conta então, que é registrada. Essa é uma coisa que, enfim, é dinheiro aí praticamente de graça que o governo dá, né? Se você tiver essa possibilidade de salvar esse dinheiro aí anual. E é um bom dinheiro, né? Porque se você considerar, Biga, tem uma faculdade aí, custa em torno de alguns cursos, né? Tirando esses de medicina, 40, 50 mil dólares, vamos colocar, o governo entra ali com 7.200. Então é um valor considerável, né? E outra forma, você salvou o dinheiro já antes. Isso. E você não, a criança seu filho já não vai entrar na dívida, né? No caso, Gabi fez o Student Loan que nunca nem abriu o RESP. Muito filho também, muita gente aqui, na verdade, assim, muito estudante, eles salvam dinheiro no verão, trabalham durante as férias, né? Que a gente já falou aqui, as férias aqui são no verão, né? Então, na universidade é a mesma coisa. Então, as férias de verão, tem muita gente que vai curtir viagem, mas tem muito adolescente ali de universidade, vai trabalhar em bar, vai ser garçom, né? vai ser pintor, enfim, trabalhar em construção. Resort de esqui. Vão fazer qualquer coisa, ganham ali uma grana, porque aqui qualquer tipo de profissão dá um certo dinheiro, né? Ainda mais esses que trabalham por hora, às vezes eles ficam ali, faz hora extra, se for pintor, aí o cara fica até de noite pintando, enfim... Ganham a grana e aí com essa grana eles pagam. Porque além da universidade, geralmente, dependendo de onde você vai estudar, você tem que pagar ali o dorm, né? Que é onde ele vai morar. Porque às vezes a universidade ou é muito longe ou não é na mesma cidade. Então ele quer ir em outra cidade, aí ele vai ter que pagar um apartamento e tudo. Então muita gente faz isso, né? Trabalha ali para poder ajudar. Às vezes o pai contribui com um pedaço, mas ele trabalha, contribui com outro pedaço. O Student Loan também pode cobrir uma parte se você quiser. Você pede o dinheiro da tuition, né, que é a faculdade, mais um extra para você cobrir suas despesas, livro, computador e tal. Tem todas umas coisas que eles dão a grana mesmo para você começar bem a faculdade. Há bastante incentivo, né, do governo para que você se eduque. Muita gente opta por não, porque aqui, um pouco diferente do Brasil, você não necessariamente tem que ter o curso superior para, né, ganhar relativamente bem. Tem muita gente que trabalha em outras áreas que nunca foi para uma faculdade e ganha mais do que o cara que tem mestrado, doutorado, muitas vezes. Mas há incentivo para que você possa ingressar aí na universidade privada, né? Já no que Brasil, não tem a pública. No Brasil é aquela história, ou é faculdade, você pensa logo vai fazer a universidade. Aqui a universidade é quem quer fazer a universidade.
Porque tem um college também que é muito bom a qualidade e vai dar uma profissão também se você quiser. Então a faculdade é quem quer fazer faculdade, fazer pesquisa, estudar, ler bastante, né? Ou quem precisa do diploma de tempo, né? De engenheiro, de advogado, médico, né? E fora que, como a gente falou já, é muito fácil assim você ganhar bem. Então você pode trabalhar com construção, que no Brasil é muito mal visto. Isso eu queria e dizer, você pode trabalhar com construção aqui e ganhar muito bem, ter uma casa ótima, carro bom, viajar, trabalhando com construção civil, né? Vai ser um trabalho mais pesado, mas e outras profissões também, que várias coisas da área de óleo e gás você não precisa ter faculdade para fazer. Eu já você, vi. Não, tem umas que você não precisa ter nem college. A área de administração, várias coisas da área de administração. Você não precisa fazer um curso 6 anos, 5 anos de administração para trabalhar como administrador de empresa. Agora, contador, por exemplo, você tem que ter, porque você tem que tirar uma certificação, né? Isso. Dessas coisas são diferentes. Mas aqui é menos, digamos assim, porque até tem muita gente que trabalha em shopping, trabalha em restaurante. No Brasil também tem. Consegue ganhar a grana dela. Mas aqui mas não é mal visto, né? Lá no Brasil você não acaba não ganhando bem, você tem que morar longe. Enfim, aqui é muito comum, principalmente quando você é mais jovem, você dividir o apartamento. Então tem essa cultura, dividir uma casa com o seu roommate. Às vezes divide 3, 4 pessoas na mesma casa, então fica pequeno ali o aluguel, as contas e tudo mais. E fora que o salário vai ser razoável, né? Não tem essa disparidade muito grande de quem trabalha aí nesses setores que são mais básicos, assim, né? Eu acho que é isso. Vocês têm alguma outra coisa que vocês lembram? A gente pode, de repente, passar aí para as perguntas. A gente teve algumas perguntas, né? Eu acho que eu poderia adicionar uma coisa que eu notei que é bem valorizado aqui, pelo menos na minha área, e eu acho que na sua também, TI, são certificações, né? Que você pode tirar aqui no Canadá. Não necessariamente ela é canadense, pode ser dos Estados Unidos também, mas é uma coisa que é bem valorizada aqui na profissão, no mercado financeiro, se você tiver certificações na sua área, para que você possa galgar, né, posições melhores e tudo. Eu acredito que TI seja a mesma coisa. Eles dão muito valor aqueles 3, né, a siglazinha ali da certificação na sua assinatura. É uma forma de comprovar a tua experiência, né? Porque algumas certificações tem que ter experiência para fazer a prova. E alguns tipos de contrato que às vezes a empresa pega, ou então o tipo de trabalho específico que você faz, às vezes você tem que ter aquela certificação. Às vezes até concorrência mesmo, tem um cara que tem a certificação que não tem. O cara que tem a certificação... No meu caso, como a área é bem regulada, né, a gente reporta para vários reguladores, eu não conseguiria exercer minha profissão hoje se eu não tivesse tirado as certificações que eu tirei aqui. Mesmo tendo as do Brasil, né, porque no Brasil tem lá CPA 10, CPA 20, que eu tirei no Brasil, mas aqui eu tive que tirar novamente para conseguir, né, almejar uma posição melhor e trabalhar numa coisa mais específica, que eu não queria ficar na área comercial do banco, queria ir para essa área de investimento. Então você tem que ter toda a quantidade de certificação para poder exercer aquela função. Eu acho que tem várias áreas, né, que com a área de contador, acho que você tem as certificações, a área de gerente de projeto. Tem bem... A IT tem bastante segurança, a parte de quem trabalha com a área de segurança de IT tem umas certificações bem pesadas, tem que te fazer e tal. Às vezes o cara não tem experiência nenhuma, mas tem toda essa certificação, o cara já... Certificações abre os já olhos, com certeza, os olhos ali são uma coisa que tem também do sistema de educação aqui é que o professor é muito bem respeitado. Então eles ganham bem. Sim, muito bem eles são bem remunerados, eles ganham bem, eles são respeitados pela população de forma geral, né? Até o próprio professor de escola, né, primária, aqui de elementar, eles são bem melhores remunerados do que no Brasil. Você não vê professor reclamando. Porque você está falando de escola pública, né? Exato, escola pública, né? Imagina um professor de escola pública no Brasil. Pelo menos em Recife ganhava muito pouco. Uma estrutura boa, professores bem remunerados. Eu não vejo muito reclamação de salário. O que eu vejo reclamação às vezes é de pouco professor, né? Que às vezes eles acham que deveria ter mais ajudando, que a sala está muito lotada. Pouca verba para comprar coisas, os computadores não já são novos. Mas a gente está falando o professor em si. Ou então na época do Covid eu vi eles reclamando também. Mas a escola pública daqui, eu considero, pelo menos da experiência que eu tive no Brasil, eu considero melhor que a escola privada
que a minha criança estudava no Brasil. Eu não sei, o high school, aí eu já não sei, porque tem umas escolas muito boas, privadas lá, caríssimas, né, no Brasil. E aí é difícil você comparar coisas, mas... e no Brasil eu acho que varia muito também, né? Tem escolas e escolas lá no Brasil também. Eu acho que uma coisa que a gente não citou, Biga, é que aqui as crianças, pelo menos na escola do meu filho, eles têm dias off, né, que é dia livre em casa, muito mais do que no Brasil. Tem. Essa é a minha impressão. Por exemplo, a gente acabou de ter um fim de semana agora que meu filho não teve aula nem na sexta, nem na segunda, e não foi feriado, não foi nada, apenas um dia ali para os professores se encontrarem, né? Então acho que acontece muito mais do que no Brasil. Acho que Mila tem uma vez por mês um dia. Quase que todo mês. Geralmente coincide com o feriado, e aí, porque assim, o feriado aqui é bem certinho, né? Todo mês tem um feriado, ou na segunda ou na sexta. E aí eles, geralmente na segunda, né? Os feriados. Segunda, E aí a escola para na sexta, e aí na segunda-feira é o feriado, né? E eles são bem bitola aqui. E tem um break também de primavera, né? Que não é uma coisa que a gente tá acostumado no Brasil. As férias, como a gente falou, no verão... Geralmente tem um break ali no final do ano, que é um winter break, que é ali na parte do Natal. Ano Novo. Geralmente vai ser entre o dia 18 e 20. 2 semanas e meia, 3 semanas. Né? Não é muito tempo, 2, 3 semanas em casa, não é umas férias, é um breakzinho. O Brasil é mais longo, né? Vai até Brasil fevereiro. É férias mesmo. Porque as férias do meio do ano deles. Mas no meio do ano do Brasil também é longo. Também tem um mês. Não, é mais, né? Não, um mês. É um mês e pouco, Eu tinha um mês de férias. É um mês que é tipo julho, julho, né? Exatamente. É julho, mas às vezes você um pouquinho mais, antes do final de julho, dia 20. E começa não começa eu acho que, no geral, essa impressão que eu tive é que eles têm muitos mais dias fora da escola do que no Brasil. Talvez seja isso até para compensar. No Brasil a gente tem essas férias. Agora eles passam mais tem, tempo né? também, né? Como a gente falou. Eles passam mais tempo. Entram ali de 8h30 às 3 da tarde, onde no Brasil geralmente é um turno, né? Eu nem sei, viu, Turuca? Lá no Brasil tem muito mais feriado também, é mais desorganizado os feriados. Você tem carnaval, são 4 dias. Aí Semana Santa às vezes vira 2, emenda, tem aquele feriado imprensado. Né? Então a gente nem conta essas coisas e tem também bastante lá. E aqui não, é bem organizadinho, é um todo mês. Né? Então a gente já sabe quantos dias vão ser. E esses dias assim, fora, não é também só porque não vai ter aula. Geralmente por exemplo, esse que a gente teve agora é justamente os dias que a professora tira para dar o feedback. Reunião de pais e mestres, que a gente chamava antigamente, né? Aí lá na escola da Mila não teve ainda, não. Pois é, aí a gente foi lá e conversa com a professora, isso aí é durante o dia, né? Então, é o dia que tá fora para ela realmente receber os pais lá. É o dia que ela fazem também organizam as tarefas, falam com outros professores, dão uns feedback lá dentro e tal. Enfim, eles usam esses dias, aí os dias que os filhos ficam em casa, né? Não vão. Geralmente é um por mês, mais ou menos, aí, que tem, de vez em quando tem esses breaks aí. Então vamos falar aqui das perguntas. A gente teve aí, eu acho, até onde eu vi aí, tinham 3 perguntas. Algumas a gente já deve ter respondido aqui. Perguntas, né? Mas vamos tentar aqui ver alguma que não tenhamos ainda mesmo que a gente tenha, fala quem foi, qual é a pergunta, e a gente de repente complementa aqui alguma coisa. A primeira vem da Isadora Lira, um grande abraço aí, a nossa seguidora. Ela pergunta, no Brasil o ensino privado é melhor que o público. No Canadá também, quais as diferenças? A gente chegou a falar, a gente falou bastante, né? Então eu acho que... Depende muito do seu ponto de vista, né? Algumas pessoas veem como melhor, outras pessoas veem como... Normalmente as privadas, se você for ver o ranking, vai estar melhor, né? Ranqueada, mas tem públicas que estão mais ranqueadas que algumas privadas. Agora, então... pela pergunta dela, assim, comparando com o Brasil, a gente poderia dizer que bem, nem se compara. No Brasil, público e privado é uma diferença, né? Gritante. Aqui, público e privado é bem mais próximo. Muito mais próximo. A diferença fica nos detalhes, na forma como a escola é mais organizada, puxa mais um pouco, ensina mais eu diria tradicional, que, menos do ponto tradicional. de vista da qualidade, não há necessidade de ir para uma privada. Do meu ponto de vista. O que eu acho... No Brasil ainda existe uma grande necessidade, o que eu vejo né? aqui, Porque é muito carente do serviço público. E é muito cultural também. Se você vê assim, o pessoal chinês, por exemplo, ele quer botar o filho na melhor escola, eles têm uma certa assim, obsessão com aquela coisa do... Porque lá é muito puxado, né? E do Brasil também tem um pouco disso. O pessoal chega com aquela mentalidade que tem que ser puxado. E aí o que eu acho que pega muito é porque a escola tradicional, a escola pública daqui é bem progressista, a escola bem diferente do Brasil.
As crianças são, como a gente já comentou aqui, muito mais livres, eles brincam mais, tem menos Tem prova, farda, né? é mais como não tem farda, é aberto, eles vão ali, pegam uma folha e, essa folha aqui eu quero desenhar essa folha, então desenho, tá certo, é isso que para fazer é isso. Enquanto que a escola privada, ela tem aquela vibe mais tradicional, farda, uniforme, menino de saia, menino de calça, vai todo mundo para a escola com aquele mesmo uniforme todo dia, igual entendeu? É uma coisa muito mais militarizada, digamos assim. E aí, algumas pessoas preferem essa coisa tradicional, é mais disciplina, né? Mais estruturado, talvez. Mas em termos de ensino, eu acho que realmente é bem parecido. Vai Diferenças ter suas particularidades aqui e ali. Né? Tivemos outra aqui não sei se é o nome dela ou só o nome no Instagram, mas a Nátia Muniz. Um abraço aí para nossa seguidora. E ela pergunta, existe universidade gratuita ou todas são particulares? A gente também, né? Não tocou tem nesse assunto. gratuita. Não existe o que vai universidade ter pública. bolsa, né? Bolsa. Então, Pra atleta, né? É bem... Gente que tem que ter nota boa também consegue. Bem comum que se você tiver uma nota boa, se for atleta, é bem feito aquele Eles têm os de grants filme. aqui, que são, são instituições privadas que dão verba para estudante. Então, por exemplo, Gabi entrou na universidade, tem um grant aqui que se tu tiver com a nota acima de X nas notas da escola, tu pode aplicar e tu recebe. Então ela entrou lá, recebeu tipo 2.000, manda um cheque para tua casa. Ou deposita na tua conta, do nada, assim. Eu quero, mulher, tá certo, aqui, pá, vai chegar. A Raquel também foi perguntar uma vez, mulher, olha, tem esses aqui, ninguém quer, se você quiser, bota seu nome aqui, pronto, chegou 1.500 um cheque. É assim, tem esse tipo de coisa na faculdade. E tem as bolsas, né, parcial, total. E por último aqui, só para contemplar a nossa seguidora Janete, um grande abraço aí também. Vulgo minha mãe. Janete Garcia, né? Ela pergunta sobre o ingresso na universidade, como funciona. Eu acho que Mendigão deu aí o exemplo da filha, né? Baseado nas notas. E pela quantidade de vagas, quem tiver a melhor... E você meio que... Você tem que decidir para onde é que você quer fazer. Isso é uma coisa que eu não comento, mas assim, Gabi chegou numa época do ano, você tem que decidir. Porque você manda, se você demorar demais, você vai perder a vaga, que outras pessoas vão mandar. Né? Perde a aplicação. Tem um prazo para você aplicar. E aí, as faculdades que são, por exemplo, a Universidade de Calgary não faz isso, que já tem, vai cumprir todas as vagas de qualquer forma, mas as faculdades menores, Mount Royal, por exemplo, ela ficou na dúvida. E aí ela aplicou para a Mount Royal aprovou na hora. Na hora. Aí diz, mas para segurar essa vaga você tem que pagar. Então ela vai quentinho lá, bota na mão da Mount Royal para garantir, porque a criança fica no tenso, quer dizer, aquela coisa, né? De novo, a máfiazinha ali. Agora, em relação às notas, Menigo, uma dúvida que eu tenho. Você sabe por que período eles consideram para fazer essa média de notas? É desde do grade 1 do aluno até a high school ou é só high school? Posso perguntar para a Gabriela, a gente responder no próximo programa, mas eu acho que o que vale realmente são as notas do último semestre, do último ano. Do último ano, né? Seria a média ali, faria uma média. E eles fazem umas provas também durante o ano que às vezes entra para nota, às vezes não entra. Tudo tem um peso, essa prova vai ter um peso X e eu tenho que fazer, enfim. Tipo cada 4 meses eles fazem uma prova e tal. No fim das contas, é a sua média. Aquela média tem que estar acima de X. Você já sabe, se não tiver, eles nem aceitam. Né? Aí ela mandou para a Universidade de Calgary, foi pré-aprovada, mas ela tinha que manter a média dela durante o resto do ano escolar. Porque você aplica antes de terminar o ano, né? Logicamente. Isso, aplica antes de terminar o ano. Então ela ficou aí até que ela recebeu a confirmação. Conseguiu as notas e tal, eles mandam uma cartinha dizendo que você foi aceito na universidade, aquele negócio todo. Tem vários vídeos na internet do pessoal fazendo, né? Vão abrir a carta, ver se foi aceito ou não. Aquela festa, então tudo... Porque você pode mandar para universidades fora da cidade, universidades maiores, tu pode mandar para universidade em Toronto, Montreal, enfim. Tu pode escolher onde tu quer estudar, né? Fica bem aberto. E aí realmente fica aquele negócio mesmo, chega a cartinha e cadê e tal. Gabriela, já chegou a carta, não chegou? Nos Estados Unidos é mais, eu acho que talvez comum do que aqui, né? Porque, enfim, é bem maior, tem muito mais universidades e tudo, muito mais estados. Mas é bem comum você aplicar para fora, né? Ir para outra universidade, ir morar fora e tal. Aqui, o pessoal fica ainda muito, né? Ali mais próximo, porque já tem os amigos. Máximo Estados Unidos aqui, né? Do lado. Gabi passou o ano todo falando que queria estudar fora, queria estudar em Toronto, queria morar em Los Angeles. Na última hora, não, vou ficar aqui mesmo. Pertinho de papai e mamãe. Isso. Então tá aí, tia Janete, se quiser estudar aqui, vai ter que tirado boas notas no colégio, tá? Então, espero que tenha. Eu vou perguntar pra Gabi, mas você tem que construir um histórico escolar. E se você for mal no último ano, não adianta suas notas serem boas no ano anterior, entendeu? Então você tem que vir construindo aquele histórico, pelo menos na high school todinha. Eu acho que talvez seja high school ali, meio que uma média. Então o cara pode ser um aluno cobra,
desde do Grade 1, só passa se arrastando e depois dá um gás ali. Eu acho que se der um gás, você consegue. Até porque no Grade 1, como a gente Não tem nem falou, não nota. tem nem nota. É tudo conceito, né? No high school Foi começa. excelente, 90, tal, eu tirei 90%, tirei 94%, tirei. É isso. Então é isso aí, galera. Lembrando que essas perguntas aí, o pessoal mandou pelo Instagram, a gente abriu uma caixa de pergunta lá, a gente vai fazer isso para todo o episódio. Então, 1 dia ou 2 dias antes ali da gente gravar, a gente vai lá, coloca, e aí você pode sempre mandar sua pergunta, a gente vai ler aqui, colocar aí na tela quem fez a pergunta. E aí é uma forma da gente interagir com vocês. O nosso Instagram que está aí na tela é o BCanadá Podcast. Siga a gente lá também, a gente está sempre colocando foto, vídeo, uma coisa assim menor, mais curiosidade daqui do dia a dia, né? O dia que está nevando, ou então a gente foi a algum lugar que tem uma paisagem mais bonita, ou viu alguma coisa que é diferente. A gente vai tirar uma foto, fazer um vídeo, vai colocar lá. E é uma forma mais rápida também da gente trocar ideia, né? Mandar mensagem, a gente responder por lá. E é isso aí. Lembrando sempre também, se inscreve, dá o like, compartilha. É muito importante você compartilhar o sininho, aí. né? Ativa o sininho para receber a notificação. Manda o Pix aqui do lado. Manda Pix pra gente. É isso aí. A gente vai ficando por aqui. Semana que vem a gente está de volta. A gente ainda não sabe qual vai ser o tema, mas assim que a gente souber, a gente coloca lá no Instagram. Na página. Um abraço para vocês. Valeu, fomos. Tchau.